todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Hoje, dia 30 de abril de 2018, véspera de feriado, e deixamos desde já os nossos parabéns aí a todos os trabalhadores do Brasil e do mundo. Nós, como os bons trabalhadores, estamos aqui em véspera de feriado, na segunda-feira à noite, marcando ponto, para levar para você todas as melhores informações do esporte, do futebol, especificamente do Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo assumiu a liderança após 3 rodadas. Temos também na Série A do Campeonato Brasileiro a vitória do Botafogo suada no último minuto contra o Grêmio, o empate do Fluminense contra o São Paulo. O Vasco da Gama folgou nesse final de semana, mas já está pensando em jogo de vida ou morte pela Libertadores da América. Também será assunto hoje do Esporte Atividade, que vai falar ainda de módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Guarani venceu o Tupinambás em Juiz de Fora e tem uma vantagem boa aí para garantir o título da competição. E vamos falar aí de Nacional Atlético Clube, as escolinhas, ou as categorias de base do Nacional, tanto a escolinha quanto as categorias sub-15 e sub-17. O nosso convidado de hoje é o Ivan, ele que é o coordenador técnico das categorias de base do Nacional. Isso e muito mais a partir de agora no Esporte Atividade, que como toda semana você já sabe, já está acostumado. Vamos começar cumprimentando os nossos comentaristas, iniciando sempre também com o Luiz Martins. Olá você, Martins. Um abraço a você, Silvério. Um abraço ao companheiro Zacarias Fernandes, ao nosso convidado Ivan e aos nossos telespectadores, Você lembrou bem, Amanhã é feriado, tá todo mundo em casa, curtindo. O outro já deu um pulinho para poder dar um passeio, nem que seja um pouquinho mais perto, Porque não dá para ir longe, porque o feriado é princípio de semana. Mas vamos aguardar e estamos aí com uma satisfação enorme de fazer um bom programa. Tá certo. Zacarias Fernandes. Olá, Silvério. Um abraço a você. Ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir. Um abraço ao comentarista Luiz Martins. Ivan, seja muito bem-vindo aqui no meio de nós. Obrigado. E eu quero deixar o meu abraço de abertura para o bairro Santa Terezinha, que vai estar comemorando com certeza esse 1º de maio lá com muita festividade lá no bairro Santa Terezinha. E depois, no transcorrer do programa também, pedir você um pequeno espaço para a gente destacar a festa de 65 anos do São Cristóvão, que aconteceu no final de semana. Eu marquei presença lá no domingo e vi muita coisa boa, muita coisa bonita e muita organização também lá no bairro São Cristóvão. Com certeza, Zaco. O tempo que você precisar, Hoje é realmente homenagear aí o São Cristóvão, Toda aquela turma que faz, o futebol. A gente sabe como é difícil fazer futebol amador. E como eu falei, estamos recebendo aqui hoje o Ivan, ele que é o coordenador técnico das divisões de base do Nacional, as categorias de base do NAC que voltaram, Que depois de um pequeno hiato aí, o foco foi para o profissional e agora com as categorias de base de volta. E o Ivan, gentilmente atendendo o nosso convite, o nosso pedido. Ô Ivan, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos, amigos aqui, que mais uma vez está presente aqui na TV Atividade para falar dos esportes. A vocês que têm tanto apoiado o esporte, ao Silvério, ao Zaca, ao Luiz Martins, são pessoas que, igual eu sempre falo, tem o Nacional, essas pessoas são irmãos nossos ali, todo dia que nós precisamos, podemos contar com eles. E começamos as categorias do Sub-7 ao Sub-17. Aí depois a gente vai falar mais sobre isso. Tá certo, o Ivan estará conosco até o final do nosso programa, além de dar os pitacos dele, sobre os outros assuntos de Série A, a Série B, C e D também do Campeonato Brasileiro. A gente vai tratar especialmente hoje sobre esse assunto do Nacional Atlético Clube, em foco as categorias de base. Quem quisesse ainda pode ter ainda a oportunidade de passar pela avaliação, o pessoal da escolinha, como procurar, os dias de treino, enfim, isso e muito mais daqui a pouco no nosso bate-papo com o Ivan. E já vou liberar aqui, as ligações do telefone já está na tela, 3729-7048, 3729-7048 é o telefone para você ligar e participar conosco e concorrer a prêmios, ao final do nosso programa. Temos um par de ingressos do Cine Veredas, temos também um almoço Marmitex da Cozinha do Nery, um carimbo do Rei dos Carimbos, uma ducha, completa, grátis lá do Lavador do Saulinho e um álbum da Copa do Mundo, que está fazendo muito sucesso, um oferecimento aí da banca do Binha. Então, para você ligar 3729-7048 e para você participar pelo WhatsApp, pelo telefone 98859-6261, 98859-6261, esse exclusivamente para mensagens pelo WhatsApp, para você mandar aí a sua mensagem ou ligar no telefone que já está na tela para você dar a sua opinião, dar a sua sugestão, fazer a sua pergunta, enfim, participar conosco e ajudar a construir o programa Esporte e Atividade de hoje, que já começa falando de Série A do Campeonato Brasileiro. Zacarias Fernandes, no
no sábado o Botafogo recebeu o Grêmio no estádio Newton Santos, o Grêmio pensando na Libertadores da América e com o Botafogo acostumado agora a fazer gol no último minuto, né? Com o gol do Gilson, 46 do segundo tempo, uma vitória alvinegra, a primeira do Botafogo na competição, Zaca. É verdade, o Botafogo e o Grêmio, apesar do Grêmio ter entrado com seu time reserva, né, entre aspas, porque ali os jogadores são todos de qualidade para jogar em qualquer equipe do Brasil, fizeram até um bom jogo, um jogo bastante movimentado. O Botafogo saiu na frente, o Grêmio logo em seguida, um minuto depois, acabou empatando. E quando o resultado parecia que ia ser de empate na disputa de Botafogo e Grêmio, o Gilson, né, foi de uma felicidade enorme, acertou um chute lá de fora da área, ela entrou lá na emenda, o goleiro Paulo Vitor foi, mas não tinha nenhuma possibilidade de fazer a defesa, porque ela foi numa altura considerada para que ele não pudesse alcançar, e o Botafogo venceu por 2-1, mais um resultado em cima da hora, que deu ao Botafogo 3 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e com certeza esses pontos irão ajudar o Botafogo dentro desse Brasileirão 2018 e ajudar muito, porque o Campeonato Brasileiro está num perde-ganha muito grande e qualquer pontuação que você faça, principalmente dentro de casa, é de extrema importância. Luiz Martins, o Botafogo, né, nos últimos jogos tem se especializado a fazer gol nos últimos minutos, desde a final do Campeonato Carioca, né, contra o Vasco, com o gol do Carlos, levou a decisão para os pênaltis e depois o Botafogo foi campeão. Você passa pela Sul-Americana, onde o Botafogo fez um gol contra o Audax italiano lá no Chile, né, um gol da virada logo aos 47 do segundo tempo, né, para ser mais exato, contra o Sport no Campeonato Brasileiro, também um gol nos acréscimos, o gol do Rodrigo Lindoso, e agora o gol contra o Grêmio, o gol marcado pelo Gilson. Tem uma explicação? O Alberto Valentim falou que é um time do Botafogo muito organizado até o apito final do árbitro, mas tem uma explicação do time tomar gosto de fazer gol no final, Martins? Antigamente era o Vasco, né? A gente chegou a comentar aqui, o Vasco teve uma época que estava fazendo gol atrás de gol sempre nos acréscimos, e agora o Botafogo pegou essa mania, digamos. Eu não concordo com o Valentim, não. Essa organização, não. Porque o futebol ele não é feito para você... Não há um planejamento para você vencer nos acréscimos. Né? Fica muito apertado, fica muito em cima. Né? É uma questão de que a oportunidade surgiu, o Gilson, ao perceber o atraso dessa bola em direção a ele, o que ele teve na mente é bater nela de lado para pegar uma curva e tirar do Paulo Vitor. Ele foi feliz que ele acertou bem no ângulo. Tem muita gente, eu não entendo torcedor. Tem muita gente dizendo, o Paulo Vitor falhou. Eu ouvi muita gente criticar o Paulo Vitor. Não é, o Silvério. Peraí, um chute daquele não é todo dia que se faz um gol. Então nós que reclamamos tanto que nós não vemos gol, a gente não consegue ver mais aqueles gols bonitos, isso aí faz parte, é o momento. Porque você pensa bem, a trave tem 2,44 de altura. O Paulo Vitor deve ter 1,86, mais ou menos. Para ele chegar com a mão perto de 2,44, põe uma escada para ele, um banco, para ele poder... e você projeta o corpo, o goleiro projeta o corpo e leva a mão, ele não chega. Né? Se ele tivesse asa, né, Ivan? Ele poderia aumentar um pouco a altura, chegar, mas não tem. Então, gente, vamos privilegiar o chute. A precisão do chute, ela foi definitiva. Ela deu a vitória ao Botafogo. Agora, a questão de que o Botafogo é tão organizado que faz seus gols nos encerramentos, perto do encerramento, não. O que o Valentim vê é que o Botafogo é um time que não desiste nunca. Aí ele é um time que está sendo persistente e está aproveitando as oportunidades, por menores que sejam, e sendo no minuto final melhor ainda, porque não tem mais retorno. É isso que eu vejo. Agora, não deixa de dizer que o Botafogo está indo até bem, apesar de ser a primeira vitória, de um time que se organiza até certo ponto bem sim. Mas o segundo tempo foi bem mais do Grêmio, com bola, mas não quer dizer que você, tendo essa tanta posse de bola, esse tanto domínio, mas que você não transforme esse domínio numa jogada objetiva, que faltou o Grêmio. Zacarias, o Renato Gaúcho, né, depois do jogo, na entrevista coletiva, ele ficou bravo para danar, porque o pessoal começou a perguntar se ele estava abandonando o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Grêmio no ano passado chegou a jogar com um terceiro time, inclusive contra o Botafogo. Não era nem time reserva como foi no sábado, era um terceiro time no ano passado, e muita gente acredita, né? Eu também compactuo com essa ideia, que se o Grêmio talvez tivesse levado, não mais a sério, mas tivesse escalado mais vezes os titulares no ano passado, talvez pudesse chegar numa condição melhor ao final da competição. Mas o Renato Gaúcho falou que não tem como manter o alto padrão em 3 competições, né? A Copa do Brasil começou na semana passada na fase de oitavas de finais, o Grêmio entrando nessa fase,
tem o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores, que o Grêmio é o atual campeão e é o sonho de consumo de todo clube que participa dela. Você concorda com o Renato Gaúcho de poupar jogadores e tendo que fazer realmente esse descanso para os titulares no Campeonato Brasileiro, ou poderia ser uma outra competição, Zacarias? Olha, Silvério, ele tem que tomar essa atitude, porque se ele optar por escalar titulares em todas as competições que o Grêmio está disputando nesse momento, ele vai ficar no meio do caminho praticamente em todas. E eu acompanhei essa entrevista do Renato, e ele tem razão quando ele diz, né, que se ele está fazendo isso e ele é um maluco, então todos os técnicos de futebol do mundo são malucos, porque a gente acompanha Champions, por exemplo, e outras competições paralelas, e eles lá também estão escalando. Real escalou um dia desse o time praticamente reserva, o Barcelona de vez em quando mescla para poder descansar um ou outro, e não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado nisso. Se vence, tá tudo tranquilo, o Renato acertou, descansou o time, botou reserva e venceu. Como perdeu, aí vem os críticos, porque às vezes há uns determinados colegas de imprensa que deixam de fazer uma pergunta proveitosa para dar uma cutucada, né? Para ver de alguma coisa que dificilmente tem a ver com aquilo que aconteceu. Mas a imprensa gaúcha que é conhecida por ser realmente Pois é. E dar uma cutucada em alguma coisa que normalmente não vai surtir efeito, porque o Renato Gaúcho ele está muito bem plantado dentro do Grêmio. Renato pode perder 5, 6 jogos direto aí, que ele não vai balançar. Por quê? Porque o que ele fez até agora garante ele lá no Grêmio. Entendeu? Então, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, mas, na minha opinião, o Renato está absolutamente certo. Tá certo. Deixa eu trazer também o Ivan para o nosso bate-papo aqui, né, Ivan? Ivan, se você é treinador, né, das categorias de base também, tá com sub-15 e sub-17, não é muito, né, exatamente não tem muito essa distinção, mas no ano passado, por exemplo, teve a Taça BH e o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro parou. Mas se você tivesse que fazer essa opção, você concorda com o Renato Gaúcho? Você acha que tem que poupar? Ou dá para manter em um alto nível e poupar uma ou outra peça? Ou tirar o time todo como ele fez? Qual que é a sua opinião dessa postura do Renato Gaúcho no Campeonato Brasileiro? O Silvério, hoje o futebol hoje ele é muito pegado. O futebol hoje tem que ter muita dinâmica e a vontade tem que ser maior, tem horas. O jogador desgasta muito. Porque ele tem que ser pegado, porque todos os times estão jogando assim agora. Você viu no Campeonato Mineiro, estou falando aqui do Nacional de Murié. As viagens são longas. O time joga domingo, quarta. O atleta não aguenta, o atleta não é de ferro. E muitas pessoas não olham isso. O atleta tem que trabalhar ele, tem atleta lesionado, tem atleta com cartão amarelo. E a gente tem que trabalhar muito em cima, por isso tem que ser uma equipe. Você tem 30 atletas, todos 30 tem que estar com o mesmo procedimento. Tem que trabalhar ele o dia todo, todos sabendo que na mesma hora ele pode entrar. Se eu preciso usar, vai ser usado. Renato está corretamente certo, concordo com ele, porque ele tem que pensar, igual o Zaca acabou de falar. Renato está bem, está fazendo um belo trabalho lá no Grêmio e vai continuar fazendo, ele está certíssimo. Falando do Paulo Vitor, não tem como pegar uma bola daquela, dificilmente. O garoto foi muito feliz, acertou um belo chute, né? O Botafogo foi com uma sorte imensa no finalzinho do jogo ali. E o garoto foi feliz, fez um gol e as pessoas gostam de criticar. Mas é igual uma trave lá, é difícil fazer uma defesa daquela, pode ter certeza. Você pode ver, ele foi, a vontade dele foi com a vontade, ainda, né? O dedo dele pegou na bola. Mas felizmente você não tirou, o garoto foi feliz no chute dele. É isso. Ali Silvério, existiu um goleiro, existiu assim, praticando futebol. Hoje não, porque já passou dos 70, né? Ou 60 e tanto para 70. O Jair, talvez um goleiro de 2 metros igual o Jair, aproximadamente 2 metros, alcançaria. Mas o Paulo Vitor não. O Paulo Vitor foi bem na bola, a bola foi bem estudada, o efeito da bola foi perfeito. Talvez o Gilson vai demorar a achar uma outra, né? Mas tem que se valorizar. E outra coisa, a questão do Renato, hoje o que deu muita dificuldade ao futebol brasileiro é porque você não tem tempo para treinar a equipe. Você tem um plantel, o treinamento coletivo é muito pouquinho, e você joga domingo e joga quarta, o que o Ivan está falando, aí você tem que fazer essa mesclagem, porque você corre o risco, por exemplo, ele usou o Luan, é um dos seus principais, é o principal jogador, né? Ano passado foi nomeado melhor do América. Quer dizer, corre um risco, né? Uma lesão. Nem digo que por parte do adversário, uma entrada mais... Até muscular mesmo. Não, uma lesão, exato, um estiramento, o cara corre, na mesma hora ele sente alguma coisa. Então, a grande realidade é o seguinte, que nós vivemos um momento diferente,
onde se fala muito de calendário, de arrumar calendário, e todo ano ele é muito mais cheio do que se pensa. E as equipes não têm tempo nem para sair de um hotel, ir para o outro e chegar em casa, dar um alô e voltar. É tudo rapidinho e tem que se decidir na categoria, naquele plantel que tem uma qualidade maior, ver se isso vai até lá na frente. Porque fica muito difícil da forma que é disputado o brasileiro. Você vê, sai agora o Libertadores, vem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aí a Copa do Brasil volta novamente a Libertadores, quer dizer, um atropelando o outro, né? E esse ano tem Copa do Mundo, né? Tem Copa do Mundo. Por exemplo, o Grêmio não vai ter um meio de semana de folga, e as equipes que estão na Copa do Brasil e na Libertadores não terão meio de semana de folga até a parada para a Copa do Mundo. Então vai ser um jogo atrás do outro, realmente, nesse ritmo frenético, e a cobrança, não adianta ser titular ou reserva, a cobrança continua grande, como o Renato Gaúcho pôde provar aí, né? Mas eu tenho falado disso, eu e o Zacarias temos conversado sobre isso, e nós fazemos parte de uma imprensa. Mas eu discordo muito de algumas perguntas que são feitas, sabe, Silvério? A pessoa tem que respeitar o trabalho dos outros. Não é fácil ser treinador. O treinador, se perde 2, 3 jogos, está sendo mandado embora. E vem com um contrato, faz um contrato e se anuncia tanto tempo no clube para fazer um projeto, e esse projeto é desfeito depois da pré-temporada com 2, 3 meses. E não se dá tempo de ninguém trabalhar uma equipe, formar uma equipe bem dentro daquilo que ele quer, dentro da sua filosofia de trabalho. Isso é uma pena no futebol brasileiro. E quando você citou, né, vocês citaram questão do tempo, falta de tempo até para treinar, e o Ivan falou até sobre o Nacional, e aí eu lembrei, né, quando o Eugênio chega para assumir o Nacional nessa reta final, né, Ivan, ele não tem tempo de treinar o time praticamente, quase não teve tempo para você treinar específico, né, um dia inteiro, né, com um treinamento integral para você passar a sua ideia. Porque ele chega numa sexta-feira, na segunda tinha jogo contra o Guarani, então na sexta o Nacional tinha chegado de uma viagem de 12 horas lá de Patos de Minas, né? Tinha chegado na quinta na hora do almoço, os jogadores. Então na sexta já não tem como você dar aquele treino. No sábado é um treino um pouquinho melhor, mas você também não pode forçar muito. No domingo é véspera de jogo, nem se fala. Aí na segunda jogou. Aí teve terça, na quarta, e ele jogou contra o Guarani aqui, e depois no sábado contra o América. Então na segunda jogou, terça é folga. Na quarta não pode forçar muito, porque quinta já era viagem. Você viaja na quinta inteira, na sexta, véspera de jogo, joga contra o América, depois sai do América para jogar na quarta-feira aqui contra o Social. Então você sai lá do sábado, chega aqui de madrugada, domingo é folga, na segunda você não pode forçar muito, porque quarta tem jogo, terça, véspera de jogo, na quarta jogo. Jogador, né? E aí, talvez coincidência ou não, na única semana que ele teve mais tempo, porque aí jogou contra o Social na quarta, na quinta foi folga, aí na sexta, né, não pode forçar muito, mas já libera um pouquinho mais, e o sábado que você teve um treinamento um pouco mais forte, no domingo, para na segunda jogar contra o Tupinambás, quando a gente ganhou. A gente está falando de calendário complicado no âmbito nacional, né, e do Grêmio que disputa 3 competições, mas até o nacional, né, Ivan? Você acompanhou muito de perto, o profissional do Nacional teve muita falta de tempo, no caso do Eugênio Souza, que chegou durante a competição e já na sexta rodada, né, Ivan? Isso que você está falando, velho, nós chegamos até a comentar lá, acho que eu, você, o presidente, a gente estava olhando, porque se dá um prazo para o Eugênio trabalhar no nosso time, nós chegávamos na competição ainda. Mesmo como ele chegou, a gente estava um pouco atrás das outras equipes, mas eu garanto que o trabalho dele foi perfeito. Uma semana que ele teve que trabalhar a equipe, ele conseguiu colocar aquela posse de bola, o toque de bola, o nosso time não tinha isso. Não sei se vocês assistiram um jogo lá, até mesmo, nosso time era muito quebradeira e a gente não conseguia sair, segurar a bola, não tinha a bola no pé. A gente chegava, já entregava. E a gente não tinha a bola, não tinha quilômetro raçudo para tomar também não. Tomar porque os times erravam também, você podia ter certeza disso. A gente não tinha ali um Hulk, a gente não tinha ali um Cacheta, um jogador que chegava para tomar mesmo, que dava, nós não tínhamos também aquele jogador que falava, que ele queria ser o capitão, comandante, não tinha um comandante em campo, faltou no nosso grupo isso, aquele cara que comanda, que lá dentro de campo você tem que ter um jogador que fala e os outros jogadores respeitam ele. No Nacional faltou muito isso, e igual o Silvério está falando, eu acho assim, se ele chega um pouco antes, nós ia chegar na final também, porque o time era muito bom, ia pegar o grupo de novo, entendeu? E é desse jeito o futebol, infelizmente não tem tempo para trabalhar, tem horas. Por isso que todos os treinadores hoje têm que ficar, acompanhar os jogos, todos os jogos. Tem que ficar ligado, sabendo, o time está jogando, o Nacional está jogando, o Eugênio está acompanhando do outro lado, vem lá o Evaristo de outro lado, para quando chegar no clube, porque aqui está um troca-troca. E eu acho também que a gente tem que parar com isso, troca-troca de técnico. Tem que buscar caras novas, pessoas novas, até na contratação, parar um pouquinho de contratar jogadores que vêm no América, vêm no Nacional, vêm no Guarani, encerrar esse ciclo de jogadores aí, que eles vão aprender e buscar jogadores para valorizar mais os atletas. Tá? Eu penso dessa forma.
Tá certo. Então, durante todo o programa a gente vai fazendo isso, tá? Esse bate-bola, a gente saiu do Campeonato Brasileiro, veio pro Nacional, e a gente vai fazer constantemente isso também. Voltando agora pro Campeonato Brasileiro, o Flamengo embarcou para Fortaleza, Martins. Parecia que o time estava numa crise terrível, né? Protesto, né, no aeroporto, né, no embarque, pessoal jogando pipoca, quase agressão ao Diego. O Diego Alves, para se defender, jogou café nos torcedores, e aí se instalou quase um caos na equipe rubro-negra. Aí o Flamengo vai jogar com o Ceará, vence por 3-0, vence e convence, podemos dizer assim, e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Dá para explicar essa montanha-russa de emoções do Flamengo nesse ano, Martins? Eu vou tentar ser preciso. Eu acho que às vezes há momentos que há um exagero por parte do próprio torcedor. Eu acho que você reclamar, falar, gritar, ir para o estádio, eu acho tudo bem. Mas estamos a princípio de um Campeonato Brasileiro. O Flamengo tentando uma classificação para outra fase da Libertadores. O Flamengo tem uma Copa do Brasil, um jogo agora contra a Ponte Preta. A Ponte Preta está na segundona, mas não deixa de ser a Ponte Preta. E jogar contra o Flamengo é uma motivação muito maior. Jogar contra o Corinthians é uma motivação muito grande. Contra o Vasco ou qualquer time grande do futebol brasileiro, que tem história do futebol brasileiro. Qual que é mais fácil você aceitar no outro dia? Que ela perdeu para o Flamengo ou que o Flamengo perdeu para ela? Então, quer dizer, eles vão jogar uma partida que, se eles perderem, resultado normal. Se empatou, mais ou menos. Mas se ganhar, é manchete. Então, dão tudo num jogo desse. É um jogo de classificação de Copa do Brasil. O Flamengo não vai ter vida fácil. Saiu recentemente lá do Ceará e joga quarta-feira. E tudo isso, o Ivan, que a gente vê, eu acho que o torcedor, a certo momento, exagera. Por que exagera? Você tem que reconhecer que você está fazendo um trabalho. O Flamengo passa por um momento em que essa equipe não funcionou bem o ano passado. O Flamengo passou por 3 treinadores. Um foi demitido agora, recente, do Campeonato Carioca. E a torcida tem que fazer o seguinte: vamos aguardar ver até onde vai. Principalmente esses que estão na fase que são fase de classificação, Copa do Brasil e Libertadores. Se não dá, aí o Flamengo tem que brigar seriamente e entrar com muita disposição para o Campeonato Brasileiro. Então eu acho um exagero. Isso que houve com o Diego, eu não concordo. Ontem eu fui entrevistado, os entrevistadores do jogo do Flamengo ontem, quando terminou o jogo, eles não perguntavam pela atuação dos jogadores ou pela boa atuação do Flamengo. Perguntavam pelos torcedores e aquele clima, e o que aconteceu. Aí sabe o que o Diego disse? Olha, eu vim... Ele foi muito feliz no que ele falou. Eu vim para quê? Eu vim para jogar no Flamengo e dar título ao Flamengo. Estou fazendo o máximo que eu posso. Questão de torcedor, eu conheço, eu sei como que o torcedor age. Isso não vai me avalar. Eu continuo com o Flamengo, não estou pensando em sair do Flamengo, não quero sair do Flamengo, eu estou à disposição do Flamengo e quero vencer no Flamengo. E acabou. O cara tinha tudo para perguntar ao Diego: essa partida, vocês jogaram tão bem e tal, foi todo o time? Não, vem perguntar de uma coisa que foi chata. Mas assim, fazendo meio que o advogado do diabo, a gente que é repórter de campo, a gente sabe que porque o assunto do momento, claro, o Flamengo tinha ganho, mas você precisava repercutir, né? E o Flamengo não tinha oportunidade, nenhum jogador do Flamengo, e principalmente o Diego, de se posicionar oficialmente depois do que aconteceu. E o Diego foi o foco. Então ali, mais do que o jogo, era importante saber o que o Diego estava pensando. Porque numa dessas, né, a gente já teve casos anteriores, o próprio Edilson, que teve aqui em Muré um tempo atrás, ele saiu do Corinthians que o torcedor invadiu isso em 2003, 2004. O torcedor invadiu lá o Parque São Jorge, se sentiu ameaçado e conseguiu a sua liberação. Houve um temor por parte de torcedores do Flamengo que o Diego usasse disso para poder sair, até na justiça. Estou me sentindo ameaçado no meu trabalho, que era rescisão de contrato. Mas o Diego, eu acho que ele foi tão inteligente na saída que ele ganhou de volta. Até aquele torcedor que, porventura, está criticando o futebol do Diego, não para apelar, nem vou citar aqueles que foram ao aeroporto, né, que tentar partir para agressão física perde qualquer argumento. Mas eu acho que o Diego, com a saída, com essa entrevista dele, a boa saída dele, né, nas respostas, eu acho que ele traz de volta a confiança e o respeito daquele torcedor que pode eventualmente criticá-lo dentro de campo. Mas o fato de ele enaltecer o Flamengo, enaltecer que quer vencer no Flamengo, que em momento algum pensou em sair, eu acho que o torcedor, o Martins, eu acho que respeita ainda mais o Diego depois dessa entrevista. Ele no braço da torcida, né? Com certeza, o gol da comemoração. Demonstração de que ele não tem mágoa nenhuma. Ele Verdade. Simplesmente o cara tem um temor. Claro. Porque você sente que a pessoa... mas eu vejo que quem fez aquilo, Ivan, eu acho que não é uma pessoa muito de bem, não. Porque você que tem um raciocínio que é uma profissão, né? É muito difícil jogar futebol, né? É muito bom para a gente estar de fora, falar e ver, né? Mas você executar lá dentro para agradar milhões de pessoas é muito difícil.
É o caso dele. Eu só acho que a torcida do Flamengo agora tem que pôr a barba de molho. Agora, essa vitória do Ceará, sobre o Ceará, ela faz o quê? Para mim, ela vai quase aquela multa parada dura, né? A torcida aceita, vai doer menos aquela choradeira. Porque é um princípio de um começo de vitória do Flamengo que era tão cobrado. E o Flamengo agora, né, tem a Copa do Brasil e daqui 2 semanas volta o foco para a Libertadores da América. É jogo importante, né, porque... É o da classificação, né? Exatamente, é um jogo que ele vai ter muito importante. Ele conseguiu um resultado fora de casa de um empate, que não é dos piores, né, o que está pesando no Flamengo foram os resultados em casa, né, os 2 empates. Então, enfim, mas o Flamengo é meio essa montanha-russa mesmo, né? O torcedor é uma torcida muito grande, muito apaixonada como as outras, mas uma proporção, tudo no Flamengo toma uma proporção muito maior, né? Porque são muitos torcedores e, enfim, é aqueles que estão lá. É 1000 olhos olhando, né? Se tivesse pessoal no aeroporto, eventualmente jogasse aquela pipoca, fizesse o protesto pacífico, eu acho que tá dentro. Quantas vezes o Flamengo não foi, né? A torcida do Flamengo não foi ao aeroporto incentivar antes de alguma viagem para jogo importante? Não, a véspera, né, senhor? Exatamente. A véspera do jogo contra o Independente na Argentina, jogo importante do Flamengo, tinha torcida contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. O pessoal até chegou a chamar de Aeroflá, né? Já era conhecido o movimento. Então, assim, se jogasse só a pipoca, ficasse nisso, mas aquele fato do Diego ter que sair escoltado, e aquele empurra, aquilo ali pegou muito mal, não para a torcida como um todo do Flamengo, é bom a gente não generalizar, mas para aqueles torcedores que foram lá no aeroporto e fizeram aquelas cenas. Enfim, Flamengo 3, Ceará 0, uma boa vitória para o Flamengo para trazer um pouco mais de tranquilidade. É lógico que vai depois jogar na Libertadores, se o resultado for ruim, volta de novo a pressão, mas eu acho que vem para dar um alívio essa vitória do Flamengo fora de casa sobre a equipe do Ceará, e daqui a pouco a gente vai falar também da classificação do Campeonato Brasileiro, o Ceará que tem apenas 1 ponto e não marcou gols ainda na competição. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta falando do empate do Fluminense com o São Paulo, falando também do Vasco na Libertadores, quarta-feira, jogo de vida ou morte para o Vasco, só a vitória interessa contra o Cruzeiro. Vamos também falar sobre o Nacional Atlético Clube com o nosso convidado Ivan. Fique aí que a gente volta já. Tá certo, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Esporte Atividade. Lembrando que as ligações continuam abertas para você participar conosco, 3729-7048 para você ligar, ou pelo WhatsApp 98859-6261. Fique à vontade para mandar o seu recado, né? Deixar aí a sua sugestão para o nosso programa, mandar a sua pergunta, participe e ajude-nos a fazer o programa Esporte Atividade e, além disso, concorra a prêmios ao final do programa de hoje. Deixa eu avisar aqui que o Binha, né, tá pedindo para dar um recado para todos aqui, que no dia 6, né, que vai ser um domingo que vem, tem excursão para o jogo Flamengo e Internacional, o jogo que acontece no estádio do Maracanã. O valor é R$150. Nesse valor já está incluso a van, né, o transporte e o ingresso para a partida. Então, Flamengo e Inter, jogo que acontece pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo no Maracanã. Então, mais informações, você que quer saber aí mais informações, pode ligar no telefone 988737432. Então, vou repetir aí, 988737432, ou no telefone para você mandar mensagens pelo WhatsApp, tá? Mandar mensagem ou áudio, né? Não ligar nesse telefone. O WhatsApp do Binha também é o 988486581. 988486581 para você mandar mensagem, você que quer aí aproveitar, né, o Flamengo Internacional, e sempre tem uma programação especial, não só para o jogo, né, geralmente o pessoal visita a sede, tem uma programação muito bacana lá no Rio de Janeiro, Flamengo e Inter, torcedor rubro-negro aí, né, que está aí na liderança, o Flamengo do Campeonato Brasileiro, pode ficar à vontade para ligar e se procurar informar. E caso, né, você tenha ainda mais dúvida, quer resolver ou quer se informar pessoalmente, só procurar o Binha lá na banca do Binha, que fica na Praça do Trabalhador, no bairro da Barra, tá? Mandar um abraço pro pessoal que está participando aí pelo WhatsApp, o Júlio César e a Iramar, que estão lá no bairro Bico Doce, o Geraldo do Planalto também sempre participando conosco. Ele está desejando boa noite aqui pra gente, né, pro Luiz Martins, pro Zacarias e também pro Ivan. Tá toda semana ligado com a gente, o pessoal participando conosco, Ana Carolina dos Santos lá Ana Carolina dos Santos Ferreira também participando com a gente, mandando um alô para todos aí de Muriaé, todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Então fique à vontade, participe conosco, ajude-nos a construir o Esporte Atividade de hoje, que volta a falar do Campeonato Brasileiro da Série A. Zacarias Fernandes, o Fluminense recebeu o São Paulo
saiu atrás do marcador e depois com o gol do Pedro, tá vivendo boa fase, né? O centroavante Pedro, o Fluminense deixou tudo igual no Maracanã, 1-1. Um resultado que não é tão bom, porque jogou em casa, mas pela circunstância do jogo, de ter saído atrás do placar, não é tão ruim assim também, né, Zac? É verdade, Silvério. Eu acho que o resultado no final acabou fazendo justiça pelo que apresentou as duas equipes, né? É claro que às vezes nem sempre o futebol é justo, mas a verdade é que o gol do Pedro, você disse bem, é de um jogador jovem que está vivendo um grande momento com a camisa do Fluminense, apesar das especulações de vez em quando do Fluminense em busca de um centroavante mais cascudo, como se costuma dizer na gíria do futebol. E aquele gol que o Pedro fez é um gol de rara felicidade, porque ele faz um cabeceio desviando de um lado para o outro e tem a sorte da bola entrar lá em cima no gol do São Paulo, e automaticamente numa situação em que o centroavante tem que ter muita sorte para poder fazer um gol daquele. E o empate, na minha opinião, acabou sendo justo para Fluminense e São Paulo. Tá certo. E Luiz Martins, o Fluminense que pegou uma tabela muito pesada, né? No começo já da competição. Foram 2 jogos em casa, mas olha, ele estreou fora contra o Corinthians, né? Lá na Arena Corinthians. Depois jogou 2 partidas em casa, mas contra Cruzeiro e São Paulo. Uma tabela muito, muito difícil, como eu disse, e 4 pontos também. O mesmo raciocínio para o resultado do jogo, né, para essa pontuação do Fluminense. Não é nada demais, né? Não é muito bom, mas também não é de todo ruim, porque pegar 3 clássicos, né, do futebol nacional logo de começo é pedreira atrás de pedreira, hein, Martinho? O interessante do Fluminense, Silvério, em relação a esse jogo, de ontem contra o São Paulo, é que o jogo não tinha outro destino a não ser empate, não. Só o festival de bola na trave teve a favor do Fluminense, me parece 3, e 3 a favor do São Paulo. Então, o jogo tinha um destino, ser empate. E o Fluminense, me parece que reclamou de um pênalti, né? Mas que não foi. A bola, Ivan, é chutada, né? Chutada de frente, o jogador do São Paulo vai para o abafa e com a mão para trás. Ela passa por baixo da perna dele e bate na mão. Não é todo pênalti que pode ganhar no grito, né? Porque isso não é. O que a regra diz é o seguinte: ao você levar a mão na bola, hoje se dão muitos aqui, braço aberto, cortar a trajetória da bola em direção ao adversário. Aí eu até concordo, porque atrapalhou. Sim. Né? Mas esse da mão cá atrás, ela ainda passa de baixo, é muito azar e não poderia dar pênalti. Eu acho que o resultado justo foi o empate, que os 3 tiveram oportunidades e o travessão, o poste lá salvou. Eu acho que foi a melhor coisa do jogo, foi esse empate. Seria até injustiça um ou outro perder o jogo. O volume de jogo foi muito grande. O Arboleda reclamou muito do gol do Pedro, né? Foi em cima do próprio, né? Um cruzamento que veio da direita. Ele reclamou que foi tocado por baixo, reclamou bastante. Sua opinião, Martins, você acha que foi falta ali, Zaca, Martins? Eu não vi o lance faltoso. Eu vi o lance do Pedro de uma maneira diferente. Ele tenta o cabeceio, faz todo o processo de trabalho do cabeceio e ela pega de lado aqui nele. Ela não pega na testa. Se é na testa, seria ter um cabeceio. E ela pega. Então o Pedro, que fez um gol de rosto outro dia, né, contra o time do Cruzeiro, ontem ele fez meio que de ombro, Silvério. Aquele gol, ele não pegou totalmente de testa. Mas quanto a falta, eu não acho. Acho que faltou a Arboleda, ele está antecipando o Pedro. Ele pulou quase que para trás do Pedro na bola, ele pulou meio de lado, então ele perdeu na disputa. Isso é claro que todo mundo vai reclamar. Eu sempre falo, né? Todas as pessoas gostam muito de ter razão, né? Quando às vezes você acha que ele não tem razão, todo mundo está contra, ele quer ter um argumento para ter razão, mas no lance não. Não vi lance faltoso e o gol foi legal. E um zagueiro foi muito, para um zagueiro, né, como é o Arboleda, foi muito mole no lance para disputar lá no alto, nem Zaca? Ah, com certeza, eu estava pensando exatamente isso aqui. Nos bons tempos de Oliveira, Goiabada e Vicentão no Nacional, guardadas as devidas proporções, porque foram profissionais também, atacante saía junto com a bola. O Arboleda deixou o menino desviar, pagou o preço. Simplesmente isso. Tá certo. O Campeonato Brasileiro da Série A, então, que teve os seguintes resultados na sua terceira rodada: Botafogo 2, Grêmio 1, Atlético Mineiro 1, Corinthians 0, um jogo pra lá de polêmica, hein, Martins? E outro negócio, anularam um gol do... Depois de 1 minuto e 47. Anularam, é uma confusão tremenda isso aí, né? Mas eu acho que foi injusto a anulação do gol, porque não foi no lance do centroavante do Ricardo Oliveira, né? Ricardo Oliveira, ele não teve intenção nenhuma, porque ele estava dentro do gol, né? Ele perdeu o tempo da bola, ela bateu nele, diferente. E o garoto veio atrás e
Roger Guedes. Não deixou pro Cássio. Ali o Corinthians marcou. O Corinthians que marcou aquela mão. E como aconteceu lá na final do Campeonato Paulista, teve muita repercussão, inclusive o Palmeiras está até hoje na justiça tentando anular a decisão do Campeonato Paulista, ficou muito marcado em cima do Corinthians, e aconteceu um lance, né? De novo, com muito tempo de demora para o árbitro decidir se vai anular ou não, depois de um tempo já de comemoração do Atlético, pegou muito pesado, né? De novo, coincidentemente, sendo contra o Corinthians, né, Martins? Exatamente, as coisas vão marcando, né? E eu acho, Silvério, que os nossos árbitros, eles têm que ser mais decisivos. Nós temos hoje 6. Né? Temos 3, 2 em cada linha, um árbitro central e 2 em cada canto. Né? E um lateral. Tem que ser decisivo. Tem que ter, chegar no e ser decisivo. Porque aí não dói tanto, né? Não dói tanto. Aí vai vir um conformismo. E quanto ao jogo, por sorte, né? O mesmo Roger Guedes foi lá e fez o gol de vitória do Atlético. Ok, prosseguindo então com os resultados, lá em Curitiba, Paraná 1, Sport 2, o Paraná que ainda não somou pontos no seu retorno para a primeira divisão, já começa a ver com preocupação. Lá em Salvador, Bahia 0, Atlético Paranaense 0, a gente falou de Fluminense 1, São Paulo 1, de Ceará 0, Flamengo 3, Palmeiras 0, Chapecoense 0, também com polêmica de arbitragem, um gol mal anulado do Antônio Carlos nos acréscimos, que daria vitória ao Palmeiras, Internacional 0, Cruzeiro 0, né? Muito 0x0 aí, 3 0x0 nessa rodada, e jogo que começou às 8 horas, a bola rolando no comecinho da partida, América e Vitória. O América acaba de abrir o marcador com o Marquinhos, América 1x0 em cima da equipe baiana, lembrando que estamos ainda no começo de partida, e Santos e Vasco da Gama, um jogo que é válido pela terceira rodada, vai ser disputado apenas no mês de julho. Então, o Flamengo é líder com 7 pontos, o Corinthians tem 6, Atlético Mineiro 6, Atlético Paranaense 5, Botafogo 5, São Paulo 5, fecham o G6 do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento neste momento. Vitória 1, Cruzeiro 1, Ceará 1 e Paraná Clube ainda sem somar pontos. Essa é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Algo muito surpreendente, Martins? Ô Silvério, é muito princípio, né? A coisa muda muito de lugar. Agora, só chamando a atenção do Marquinhos que está no América, ele também já foi do Vitória, né? Marquinhos passou pelo Flamengo. Bastante, né? Rodou bastante, jogou no Cruzeiro. Passou pelo Flamengo também, né? Passou no Flamengo. Passou no Flamengo, e por sinal com destaque, né? Ele começou bem, depois foi caindo. Mas o Marquinhos, Silvério, ele não pode ficar na reserva da equipe do América. Naquele jogo que ele entrou no segundo tempo, contra o Flamengo, ele perturbou o Flamengo todo instante, ele jogou muita bola perigosa na área do Flamengo. E fazendo gol contra o seu ex-clube, e um América que eu não ponho ele na turma ainda, que vai descer. Possível rebaixar. Rebaixamento. Eu acho que tem uns desenhando, que é o próprio Ceará, que é o Vitória. Paraná, né? O Paraná, então, tá igual até o Goianiense. 3 jogos, 3 cores. E tem a própria Chapecoense esse ano, que a gente não vê tanto assim, inspiração. E aí me perguntaram, e o do Rio? Eu falei, eu não acredito que vai. Não acredito que vai. Porque tem 6 aí para disputar e 4 cair. Tá certo. E falando de mau início, né, de campeonato, né, lembrando que na Série B a gente só tem um representante mineiro, né, que é o Boa Esporte, e o Boa começa muito mal a competição. O Zacarias Fernandes, em 3 jogos, são 3 derrotas, e a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente sempre fala, né, começo de campeonato, mas o início, né, a primeira impressão é muito ruim dada pela equipe de Varginha, Zacarias. Silvério, o Boa não conseguiu fazer ainda um bom jogo, nem mesmo um bom resultado também. Isso significa que há uma fragilidade no time do Boa, que contribui decididamente para que o rendimento da equipe não seja à altura de resultados de vitória. E o Boa precisa tomar providência urgente com isso, porque 3 jogos, 9 pontos. Daqui a pouco mais 3, 18 pontos. E assim vai despencando na tabela. Quando tentar buscar algum tipo de reação para tentar sair da divisão de baixo, que normalmente está caminhando para lá, aí não consegue e tem que, querendo ou não querendo, aceitar aquilo que foi colocado. E Martins? Rapidinho. Olha, se você pegar a escalação do Boa, você vai ver que o Boa é só de boleiro. Só muito cara rodado, né? Muito cara rodado, jogador que ainda está muito na ativa.
mas que não está dando... Mas o Boa, ele muda demais, né? Ele monta um time pro campeonato. O Geladeira tá lá, Silvério? O Gustavo Geladeira tá lá. É assim, o Boa ele já é padrão, sabe? Ele monta um time pro Campeonato Mineiro e monta praticamente outro pro Campeonato Brasileiro, né? Isso tem sido... Às vezes dá certo, aquele ano ele quase subiu, né? Que o Thomas Bastos, né? Que inclusive depois foi pro Botafogo, era o craque em 2014 para 2015. Né, quase que deu certo. Teve um ano que logo depois ele caiu, em 2015 para 2016, depois subiu de novo, mas até encaixar demora um pouco, é meio que padrão do Boa Esporte nesse início de Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver se tem tempo ainda para recuperar. O Boa, que enfrentou o Nacional, inclusive, no ano passado pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro, rapidamente voltou para a primeira divisão. E lembrando, que nessas mudanças, né, jogadores que vêm para o Campeonato Mineiro acabam saindo, o Lucas Huck não está mais lá, né? O Huck acabou dispensado após o Campeonato Mineiro ainda em andamento. Ele foi para o Operário lá do Mato Grosso, depois, quando ele iria retornar ao Boa, acabou dispensado, não está mais na equipe de Varginha. É uma pena, né? Que é um grande jogador e cabia aqui. Como cabia, hein, Ivan? Nossa, um jogador que nós queríamos ele aqui conosco. Muito bom jogador. Inclusive o Nacional fez contato, né? Fizemos contato com ele, mas ele estava no Boa na época. Não bem. Tinha como, né? Ele não ia vir dessa forma. E depois fez uma falta pra gente, foi pro Mato Grosso, voltou, igual o Silvério falou. O Boa desfaz muitos jogadores muito rápido. E nunca costuma fazer um elenco, sempre desfazendo. Um time pro Mineiro, outro pra Série D, Série B. Sempre assim. Essa é a informação mesmo, tá? Um dos primeiros nomes que o Nacional procurou para a montagem do elenco em 2018 foi o do Lucas Huck. Só que ele já tinha chegado lá no Boa para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. E aí, enfim, ele fez a opção melhor, né, para ele ali, porque ele estava numa competição da primeira divisão, estava com um contrato, também com uma previsão de calendário cheio, não dá para prever o amanhã. Então... ele agradeceu, mas enfim, não teve como vir ao Nacional, mas não foi por falta de interesse do NAC que procurou o jogador, né? Ele, daquela campanha de 2017, foi um dos bons jogadores que passaram aqui. Aquele elenco que também não encaixou, né, Martins? Mas o Lucas Huck foi um dos melhores que passaram aqui. Se tornou o principal jogador, né? Eu acho que sim. Hoje... jogador que foi decisivo. Ele e João William foram, para mim, os dois principais ano passado. João William na artilharia, né? João William, assistência, artilharia no ano passado. Hoje o torcedor tem que entender uma coisa. Se pergunta, a parceria que o Nacional fez com o Fluminense, parceria que o Nacional fez com o Atlético, com o América. Mas tem que colocar uma coisa na cabeça. O próprio jogador, ele não quer sair da primeira divisão para vir para o módulo 2. Tem jogadores, o jogador não vem. Porque depois ele vai ter um processo, depois de 3 meses para ele voltar. São muitos detalhes no futebol que o torcedor não sabe, que envolve, acima de passar 3 atletas. Lógico, a gente quer. O próprio empresário, o jogador não deixa ele vir, o jogador não quer vir. É uma pena, senão poderia fazer grande time, entendeu? Tem que pegar garotos mesmo, infelizmente. Não tem como ter um jogador que já profissionalizou, já disputou 1, 2, 3 jogos num clube já, e volta pro modo 2 de jeito nenhum. É complicado isso. É isso. E até mesmo os jogadores na faixa de idade de 20 anos, tem Copa do Brasil Sub-20, tem Campeonato Brasileiro Sub-20. Libertadores, então, quando é o caso do Cruzeiro, né? Aí o jogador do Atlético, por exemplo, ele prefere vestir a camisa do Atlético nessas Copas Sub-20 que tem paralela aí para mostrar, né, que serve como vitrine para mostrar, do que deixar de vestir uma camisa do Atlético Mineiro para vir jogar aqui a segunda divisão no Nacional, nos outros que participaram da competição. Tá certo. Então, pulando da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro, a rodada foi péssima, né, para os times mineiros, os times que representam Minas Gerais na Série C, que são, né, coincidentemente, da Zona da Mata. Tupi e Tombense perderam na rodada. O Tupi perdeu para o Operário do Paraná, o jogo que foi em Juiz de Fora. Já o Tombense perdeu fora de casa para a Luverdense por 2-0. O Tupi perdeu por 1-0, o Tombense por 2-0. Zacarias Fernandes, o Tombense continua com seu problema de não vencer fora, né? Durante toda essa temporada 2018, o time ainda não conseguiu vencer jogando longe de Tombos. Olha, Silvério, a gente, apesar de, teoricamente, pensar que o jogo do Tombense contra a equipe do Luverdense seria um jogo, de certa forma, até com a possibilidade de uma vitória do Tombense fora de casa, mas no fundo, nós tínhamos certeza de que o Luverdense iria dar trabalho em todos os sentidos. O Tombense teve dificuldades com a viagem muito longa, o Tombense teve dificuldades com um adversário que não tinha resultado positivo dentro do campeonato e precisava buscar esse resultado a qualquer preço. Então, a gente sabia que, apesar
de ver o Luverdense na parte de baixo da tabela, a gente tinha quase que certeza de que o Tombense iria enfrentar um adversário desesperado por uma vitória e jogando a sua sorte praticamente dentro do campeonato, nesse resultado que ele acabou conseguindo. É isso. E, Martins, no Campeonato Mineiro, o Tombos fez a diferença, né? Porque ele conseguiu classificar, o Tombense conseguiu classificar até para as quartas de finais, fez um campeonato sem perigo de rebaixamento nem nada. Para o brasileiro da Série C, ele vai ter que buscar ponto fora. E eu sei que não tem explicação, eu já perguntei ao Ramon, já no Campeonato Mineiro, umas 2 ou 3 vezes, o que explicava o Tombense não ter um bom rendimento fora. E aí ele sempre falou, olha, a gente joga bem, mas por detalhes a gente perde. Lá contra o Luverdense, os gols do Luverdense foram aos 26 e aos 41 do segundo tempo. Então o segundo a gente já pensa que foi no contra-ataque, né? Aquele que talvez o Tombense se lançou mais ao ataque e deixou mais espaço na defesa, o que é natural para o time que está perdendo. Mas, de novo, o time tinha perdido oportunidades, pelo que a gente acompanhou do jogo, e depois tomou um gol na segunda etapa. Não tem muita explicação, mas chama muita atenção isso. É um time muito diferente quando joga em casa daquele que quando sai de Tombos. Tá precisando ainda descobrir qual é o mistério, né? Porque você falou um gol aos 26? 26 e aos 41 do segundo tempo. Quer dizer, um tempo, primeiro tempo de 0-0, né? Exato. E um segundo tempo, um gol aos 26, quer dizer, já tinha mais da metade do segundo tempo, e um gol já mais no final. Quer dizer, a questão que a gente pensa por essa distância de um e de outro é que o Tombense pouco atacou, Silvério. Foi um time que o adversário fez, manteve o 1-0 e de 1-0 ele conseguiu a construção do segundo gol. O que está faltando ao Tombense é ser um time que seja mais agressivo. Eu não sei como se porta tão jogando no campo adversário, se projeta bem como ali em Tombos, para cima do adversário, onde envolve o adversário. Talvez jogue de maneira, talvez tenha uma tática ofensiva, bem mais ofensiva aqui, e uma mais defensiva lá, em base de contra-ataque, que não está funcionando. Sobre a escalação, ele manteve o esquema 4-1-4-1, mas ele colocou o Natan para começar jogando. Então, em tese, é uma escalação um pouco mais conservadora, digamos, um pouco mais defensiva. Mais segura, né? Eu não vi o jogo, tá? Eu estou me baseando nas informações que a gente teve, né, dos melhores momentos, do tempo real do jogo e também da escalação do Tombense. O Tombense que começou com o Natan, só para ter um exemplo, contra o Joinville em casa, ele começou com o Everton Senna e o Anderson Rosa como interior, Anderson Rosa e Caio César para fazer o meio, né, com 2 jogadores abertos na ponta. Dessa vez foi o Natan no meio junto com o próprio Caio César. Então, em tese, uma escalação mais defensiva. Enfim, tá tentando, né, o Ramon encontrar ainda a sua tática. Ele já tem o 4-1-4-1. É um time muito organizado dentro da sua tática. Tá faltando talvez, né, Zaca, um pouquinho, aquele a mais que faltou no Campeonato Mineiro para poder passar das quartas de finais, e aquele a mais que está faltando também no Brasileiro, porque estreou com derrota para o Tupi fora de casa e agora perde seu segundo jogo em 2 partidas fora. É verdade, está faltando aquele encaixe, né? Que às vezes você calcula determinada situação, você troca um jogador mais ofensivo por um mais marcador, porque respeita mais o adversário jogando lá nos seus domínios e acaba não dando certo. E quando não dá certo, acontece de pagar o preço que o Tombense pagou, que foi perder para o Luverdense lá em cima. Tá certo, o Luverdense que estava na lanterna, não tinha somado pontos e foi a 3 e embolou ainda mais. Daqui a pouco a gente fala a classificação, Martins. O que fica para a gente é o seguinte, na necessidade do adversário ser agressivo, o Tombense só projetava na boa, mas não funcionou. É porque o time lá tinha necessidade de buscar o resultado. E o Ramon foi mais conservador por isso. Fechar, não deixar o adversário aproximar tanto, mas não funcionou. Acabou tomando 2. Tá certo, né? O Tombense que volta a campo no próximo sábado, às 3h30, lá em Tombos, né? No estádio Almeidão, para enfrentar a equipe do Bragantino, que é líder do grupo, tá? Então, parada duríssima para a equipe de Tombos. Os resultados da terceira rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro teve, além das derrotas, né, dos times aqui da Zona da Mata, Tupi 0, Operário 1 e Tombense que perdeu para o Luverdense por 2-0. A gente teve aí a vitória do Volta Redonda 3-2, uma vitória de virada sobre o Ipiranga. Botafogo 0, Cuiabá 0 lá em Ribeirão Preto. Joinville 0, Bragantino 2. A classificação após 3 rodadas completas, o Bragantino lidera com 7 pontos, o Volta Redonda tem 6, o Operário tem 6 e o Botafogo tem 5, fechando o G4. Na sequência, Cuiabá 4 pontos, Luverdense 3, Tombense 3, Ipiranga 3, na zona de rebaixamento, aí é critério de desempate,
Tupi e Joinville também com 3 pontos. O Tombense, como eu disse, joga no sábado às 3h30 lá em Tombos contra a equipe do Bragantino. Já o Tupi joga fora de casa contra o Cuiabá também no sábado, um pouquinho mais tarde, às 5 horas da tarde. Na semana que vem, né, se tudo der certo, a gente traz as informações do jogo Tombense e Bragantino pela Série C do Brasileiro. Mas uma parada duríssima, hein, Zaca? O Bragantino que fez um campeonato paulista justo, classificou até para a fase seguinte e começa bem o Campeonato Brasileiro da Série C com 2 vitórias e um empate em 3 rodadas. Apesar de jogar em casa, vai ser um jogo bastante difícil para o Tombense, porque o Bragantino está bem organizado e automaticamente não assume a liderança por acaso não. É um time que joga um futebol de boa qualidade e o Tombense precisa tomar os cuidados necessários para não ser surpreendido dentro de casa, o que seria muito ruim para o Tombense em termos de pontuação principalmente. Tá certo, né? E só pra gente falar de todas as séries, né, do Campeonato Brasileiro, a Série D começou desde a última semana, né, o último final de semana. Já estamos então na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª divisão. E só chamar a atenção de 2 ex-jogadores nacionalinos que conseguiram marcar gols já nessa Série D. O Michel Paulista, estreando pelo Corumbaense, fez um gol na vitória por 2-1 sobre o Dom Bosco, né? O Corumbaense do Mato Grosso do Sul vencendo o Dom Bosco do Mato Grosso por 2-1. E o Igor Baggio, né, fez o gol da Caldense, o segundo gol da Caldense, na vitória por 2-0 sobre o Madureira. Então, Ivan, 2 jogadores que a gente viu bem de pertinho até 20 dias atrás, já empregados, né, jogando, o Igor Baggio na Caldense e o Michel Paulista no Corumbaense, 2 atacantes e 2 gols um para cada. É isso aí, a gente fica feliz, né, e torcendo para esses atletas. Foram 2 jogadores que passaram aqui e para ver como nossas contratações aqui foram contratações boas. Infelizmente não deu certo aqui, mas está dando certo em outro lugar. Por aí vocês veem que nós não erramos. Eles são 2 jogadores que decidiram e vieram quando eles vieram para cá, o Michel Paulista subiu 2 acessos, Igor Baggio 1 acesso. São jogadores que fizeram a diferença no clube por onde eles passaram, mas no Nacional não deu certo, mas na próxima, quem sabe, eles vão aqui nos ajudar ainda. Torço muito para eles também. Tá certo. Então, só para falar dos clubes mineiros na Série D, o RT2 e Tumbiara 0, tá? Esse pelo grupo 12. A URT lidera o grupo 12 ao lado do Macaé, ambos com 4 pontos. Espírito Santo e o Tumbiara têm apenas 1 ponto. No grupo 13, o Uberlândia empatou fora de casa, bom resultado contra o Novo Horizontino, e lidera o grupo com 4 pontos. Novo Horizontino tem 2. Americano e Atlético do Espírito Santo, cada um só tem um jogo. O Americano tem 1 ponto e o Atlético ainda não pontuou. No grupo 14, a Caldense, a gente falou, né, venceu o Madureira por 2-0 e lidera também o grupo 14, lidera com 4 pontos, ao lado de Linense, também 4 pontos. Maringá e Madureira estão aí com apenas 1 ponto somado. Bom início, hein, Martins, dos times mineiros, os 3 liderando os seus respectivos grupos. É melhor do que os 2 últimos anos. Né? Sempre ficava para trás, né? Sempre começava com empate, derrota. Verdade. Então, muito bom. Tomara que permaneça assim e que eles venham para a Série C, né? E é bom para refortalecer o nosso futebol, né? Porque fica mais mineiro, né? E a URT tá batendo na trave 2 anos seguidos. E o trabalho da URT é muito consistente com o Rodrigo Santana como treinador, já 2 temporadas lá. Quem sabe, né, depois de bater na trave constantemente, possa subir. Aí é a nossa torcida, estamos aí na torcida e acompanhando. Eu gosto muito de acompanhar a Série D. São muitos jogadores que a gente conhece, né, que passaram, não só aqui por Muriaé, mas passaram pelo módulo 2, ou mesmo no Campeonato Mineiro do módulo 1, a gente acaba conhecendo muitos jogadores e tem digamos, esse grau de aproximação até para a gente torcer para eles. Então, a gente vai terminando o nosso segundo bloco, daqui a pouco a gente volta para falar de módulo 2 do Campeonato Mineiro, onde o Guarani está muito próximo do título, e falar também das categorias de base do Nacional Atlético Clube. Fique aí que a gente volta já. Certo, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Esporte Atividade de hoje, agradecendo mais uma vez a audiência de todos que estão ligados no canal 7 em Muriaé e região, também pela internet, né, no nosso site redeatividade.com ou também na nossa live pelo Facebook. Não importa a plataforma, o importante é ter a sua companhia aqui conosco. E lembrando que você pode continuar participando conosco, o telefone já está na tela novamente, 3729-7048 para você ligar, ou 988596261 para você mandar mensagens pelo WhatsApp. Participe conosco, ajude-nos a construir o programa Esporte Atividade, como está fazendo a Creuza lá do bairro Cardoso de Melo.
tá mandando um abraço para a bancada, para todo mundo lá do Cardoso de Melo. Tá falando que a Creuza faz um caldo toda sexta. Opa, estamos convidados, né? Abraço aí para a Creuza e todo mundo lá no bairro Cardoso de Melo. A Abençoada e o Márcio lá no bairro Gaspar também ligadinhos com a gente, o Luiz Martins. Um abraço para eles. Toda semana eles estão acompanhando, a gente fazendo também, mandando um abraço para eles, né? Isso. O Ayrton lá de Miraí tá mandando um abraço para a bancada e para todos os torcedores do Botafogo. O Aloysio do bairro Padre Thiago também mandando um abraço da bancada. E ele que é flamenguista, né? Tá mandando um abraço para todos os flamenguistas, falando que não tá vendo ninguém na frente. Tem que comemorar mesmo. O Mazinho do bairro João 23 também ligadinho com a gente, mandando um abraço. A Aparecida do Aeroporto tá mandando um abraço para a bancada. Pra Laurinha e pro Valderrama e pro Pedro, né? O Pedro que é o presidente lá do bairro Aeroporto. Pra Laurinha que é vice. Abraço também pro Vicente Valderrama, torcedor Cruz Maltino. Pescador de Piau. É mesmo? É. E não perde um jogo do Nacional também, tá? Não, tá em todas, né? É um grande desportista, a verdade tem que ser disso. Todo evento ele tá lá, hein? O Valderrama hoje, vou entregar aí, Vicente. O Valderrama hoje pegou um peixe tão grande, mas tão grande, que só a foto do peixe deu 12 quilos. Olha só. A foto. O seu Josué e a dona Janilda estão lá assistindo também o nosso programa, como toda semana. Estão mandando abraço para a bancada, para a Carol, para o Túlio, né? Que estão lá em casa assistindo o programa. Estão mandando abraço também para o Binha, para todo mundo aqui da bancada, para o Ivan. Estão pedindo para falar do Flamengo e do Vasco, né? A gente já falou dos clubes no primeiro bloco. O Vasco, que a gente vai falar daqui a pouquinho, muito especialmente do jogo contra o Cruzeiro na Libertadores, jogo importantíssimo para o Vasco. O Jacaré do bairro União, né? Encontrei o Jacaré ontem, um abraço para você, ele e o Guilhermão. Guilhermão, é o zagueiro que tem ali no bairro União. Rapaz, e aí eu até falei, né? Olha, procura lá, tem o pessoal lá no Nacional de novo com a escolinha, tem outras escolinhas aqui em Muriaé também, porque ele é muito alto, tá? Chama atenção tem realmente. 10 anos, senhor. 10 para 11 anos, né? Guilhermão, do jeito que vem, ele sobe lá em cima e testa lá pra frente. Encontrei com os dois. Muito obrigado pelo carinho. O Jacaré também, né? Já conhece ali do bairro União. Muito gente boa. O Sérgio Camilo do bairro Santa Luzia tá mandando um abraço pra você, Martins. Ei, Sérgio. Semana passada você esteve ausente, né? Hoje você tá firme, né? Não perdeu, né? Cruzeirão empatou ontem. Somou o primeiro ponto no campeonato. Né? Mas o negócio é esse mesmo, Sérgio. Agora é o Vasco quarta-feira e torcer para o Cruzeiro vença, né? Tá tudo azul. O Sérgio é torcedor. Depois do 7, né? 7, né? Teve que usar as duas mãos para mostrar quanto foi o resultado, né? É isso. Abração para você, Sérgio. O Antônio, pintor lá do bairro Zé Cirilo, tá ligado aqui no programa, tá mandando um abraço pra gente aqui da bancada e tá falando, é muito bom ouvir o Zacarias narrando os jogos. Vou passar a gravar para ouvir no futuro. Aí, tá com moral, hein, Zaca? Antônio, muito obrigado aí, né, pelo seu elogio. São pessoas como vocês que fazem a gente acreditar que devemos continuar. Muito obrigado, um abraço para você com toda a sua família aí. Tá certo. O Ronaldo Cabral também tá mandando um abraço pra gente, tá parabenizando ao presidente Hildo e a todos os diretores e jogadores do São Cristóvão e ao Calica, né, e torcedores pela bela festa na comemoração dos 65 anos do São Cristóvão Futebol Clube. E o seu espaço, Zacarias, para você falar, você que esteve presente participando também dessa celebração. Olha, nós do Independente tivemos a honra de receber um convite para participar das festividades do São Cristóvão e lá estivemos domingo pela manhã. Mas as festividades do São Cristóvão começou na sexta-feira e andou por todo o final de semana. E no sábado à tarde, né, o Ivan, mais o Isaías e o pessoal lá do veterano da Limeira, no campeonato amador da cidade, fizeram o favor de ir lá em cima no São Cristóvão e vencer o São Cristóvão por 2-1. Na festa e tudo? Na festa, né? Vencer o São Cristóvão por 2-1 e, segundo informações, salvo engano, tirou o São Cristóvão do campeonato. É isso mesmo, Ivan? Você que... Sim, é. Do Master, né? Do Master, mais uma vez, né? Eu tenho até brincado com isso aí, meu irmão. Nós somos, graças a Deus, deu do 96, que era você que fazia os campeonatos. A gente tem entrado em todos os campeonatos e praticamente está chegando na final. Esse ano lá, recebi o convite lá do Francisco, Chiquinho lá de Rosário de Limeira, do União de Limeira, para ajudar lá. E nós fomos felizes. Montar uma equipe boa, com o apoio, né? O distrito apoia o trabalho, eu gosto do meu irmão, falo mais do meu irmão que está ali junto com eles. E da minha pessoa, esse ano eu fui ajudar também. Mais uma vez, nós estamos chegando na final do Márcio, do Campeonato da Cidade. Foi um baita jogo no São Cristóvão, fomos muito bem recebidos lá. Tenho que elogiar o povo lá, eu tenho um carinho imenso pelo aquele bairro lá também, onde eu sempre vou, todos os dias praticamente, à tarde eu gosto de dar uma voltinha para ver os atletas. Aí sempre tem uma escolinha, eu gosto de lá ver o menino chutar uma bolinha ali. Às vezes aquela galerinha tá brincando na quadra, eu passo lá, paro o carro, despisto um pouquinho, dou uma olhada. É um bairro que nos recebeu muito bem, quero agradecer ao Calica, o presidente do bairro.
do clube lá, né, e outra pessoa que é presidente do bairro. Nós fomos felizes, ganhamos lá dentro. Um jogo muito difícil. Nosso time também está muito certinho. Nós comandamos, a verdade, nosso time tomou conta do jogo lá. Nosso time é um grande time, formamos uma grande equipe, onde nós pode fazer até 3 gols. Até engraçado, eu vou falar um lance desse jogo lá, que a vez você estava comentando aí. Começando o jogo, nosso amigo Renato, que era o árbitro, um goleiro do São Cristóvão estava com a toalha na mão. Quando começou o jogo, ele apitou, o goleiro não viu. O Canei, um baita jogador, não sei se conhece, o Canei bateu a bola do meio de campo, fez um golaço. Ele deu o gol, começou o jogo, depois ele anulou o gol de novo, igual aconteceu no jogo do Palmeiras ali. Aí chamou, aquela briga, um vai pra lá, ele chamou. Só que ele não tinha TV, né? Não tinha TV. Aí volta, não volta, ele foi no árbitro que é o Silvio, os dois Silvio. Ele foi no Silvio, não, mas foi gol, aí voltou no árbitro, no lado esquerdo lá, anulou o gol de nosso. Mas o jogo foi bacana demais, graças a Deus. Vamos para mais uma final lá em Rosada Limeira, se Deus quiser. Você está ajudando fora de campo ou você está jogando também, irmão? Tem idade já para jogar o máximo ainda não? Não, eu tô com 44 anos, dessa vez eu tô ajudando dentro de campo, graças a Deus. Fora também dá umas comentadozinhas, dá uma ajudinha de um lado, de um jeito ou de outro, mas estou jogando, tô como lateral direito lá. Tá, já fez gol ou não? Ainda não, fez não. Assistência? Um monte, graças a Deus. A assistência também, o Corte São Cristóvão lá em Limeira mesmo tava perdendo o jogo, eu entrei, tava no banco, foi 2 assistências, foi 2 gols. A maioria dos assistentes sai do meu pé, graças a Deus. O pessoal vai perguntar aí, tem vídeo para provar? Mas é isso, velho. Aí no domingo de manhã, sim. O Independente foi lá, né, fazer as honras de estar no bairro São Cristóvão junto com aquela gente boa de lá. Tive um prazer enorme de voltar naquele campo que tinha muito tempo que eu não ia, mas já tive a oportunidade de vestir a camisa do São Cristóvão como jogador modesto que fui e depois levar o São Cristóvão a um vice-campeonato da cidade. E tive a oportunidade de rever toda aquela gente que normalmente você na correria do dia a dia você acaba não vendo, né? O Independente venceu por 6-2, o Márcio do São Cristóvão, um abraço Paulinho Lourim, Robson, Mário, o pai do Adrianinho, que participou com a gente lá, a rapaziada toda, e o Independente venceu por 6-2, mas na realidade o que valeu mesmo não foi a vitória do Independente pelo placar elástico que foi. O que valeu mesmo foi estar lá na comunidade, participando com eles. Tinha um café da manhã lá com a mesa extensa para todo mundo. O Lucas, lateral esquerdo, o Lucas Pastor, que fez 3 gols dos 6 do Independente, os outros foram 2 do Mirim, um do Marco Lúcio e um do Paulinho. O Lucas comeu igual um menino lá, naquele mesão lá, tinha banana, tinha biscoito, tinha queijo, tinha doce, tinha tudo que tinha direito lá e um carinho enorme daquele pessoal lá de cima. E depois, fechando, né, os Galácticos lá do Joanópolis jogou a preliminar contra o São Cristóvão e o time do Marquinho lá do site Silvão Alves, o Unidos, jogou o jogo de fundo no fechamento da festa. Mas, Cabral, parabéns aí a todos vocês aí, né, estive com Calica, fui homenageado lá. Fui homenageado lá pela diretoria do São Cristóvão com um diploma de sócio benemérito. Olha que legal. Entendeu? Fiquei muito feliz com a homenagem, véio. Vou guardar com todo carinho e com certeza absoluta o domingo valeu porque aquele pessoal lá do bairro São Cristóvão nos recebeu muito bem e nos deu uma atenção maravilhosa. Um abraço para todo mundo aí, obrigado aí pelo carinho de vocês mais uma vez. Martins? Só rapidinho, né? O São Cristóvão, nos seus 65 anos, quer parabenizar todos do São Cristóvão, principalmente dirigentes, o próprio Calica, o pai do Calica foi uma pessoa que eu conheci e nunca perdemos a amizade. Sinceramente, a ausência do seu Zezinho, eu já falei isso, é como se fosse um parente meu. Eu tenho muita saudade do seu Zezinho, que nós conversávamos muito. A última vez que eu encontrei com ele foi lá em cima, na escola do bairro São Pedro, ele ensaiando naquela roda de viola sertaneja que tem lá na Praça João Pinheiro, né, no Clube dos Violeiros. E parabéns a todos vocês. Mas nós falamos sexta-feira na nossa programação, o Zacarias falou, e eu também, a respeito do São Cristóvão e do seu Zezinho. O seu Zezinho foi a pessoa que não deixou o São Cristóvão apagar de forma alguma. E anteriormente nós falamos até do Toninho Batigué, que foi campeão pelo São Cristóvão como jogador e depois como dirigente também, porque o São Cristóvão tem um bicampeonato, 61-62. Legal, Zaca. Muito bem, e deixa eu dizer aqui, né, para não fazer injustiça, que os gols do São Cristóvão foi marcado pelo Carioquinha do aeroporto e pelo Pastor Simar, né,
que foi o camisa número 9 lá do São Cristóvão. E lá estava o Edmar do táxi, o Abidon, todo mundo colaborando na maior boa vontade. Aqui, realmente valeu a pena passar um domingo pela manhã lá no bairro São Cristóvão. Legal demais. Então, parabéns aí ao São Cristóvão mais uma vez aí pelos 65 anos e parabéns a toda a diretoria e toda a comunidade de São Cristóvão. Martins? Posso falar aqui só um segundinho, antes de você chamar o Ivan? O Zacarias, quando falou que o rapaz lá comeu como um menino, né? Me fez lembrar, Zacarias, o Nacional foi jogar em Alfenas e nós ficamos em Machado. Eu estou imaginando um certo elemento do Nacional. Vai citar, não vai contar o santo, não. Todo tipo de carne que tinha, ele está só pondo no prato. Eu acho que tinha carne de tatu, de capivara, de lebre, de porco espinho, comeu aquilo tudo. De madrugada, acho que tem um tropel. Abri a porta, dei uma cubada, eles passando com ele para tomar uma injeção, que ficou feio, o negócio ficou feio. Quer dizer, comer igual um menino tem hora que atrapalha. Tem o pé na jaca, como dizem, né? Eu, de casa só estou falando, olha, à noite. Maneira, à noite. Nós chegamos tarde, sabe, Silvério? Nós tivemos teve um acidente com o ônibus, ele teve um problema mecânico e dormimos, ficamos na estrada, chegamos para tomar um café da manhã já quase 10 horas, almoçamos muito tarde e fomos jantar tarde também. Aventuras com o Nacional. E depois o Nacional ganhou de 3-2 de virada lá em Alfenas, o Nacional classificou, está quase final. E essas viagens, né, só não pode falar o nome do céu. Deixa para contar o santo. Não vou falar não. Não vai contar o santo. Em respeito à pessoa, não. Tá certo. Mandar um abraço aí pro Flávio também, né, torcedor do Flamengo, sempre participando conosco. Ele tá falando, olha, sobre o calendário, o Flamengo jogou sábado no Rio contra o América, quarta na Colômbia contra o Santa Fé, domingo em Fortaleza contra o Ceará e agora vai jogar quarta em Campinas contra a Ponte. O time vai ficar mais no aeroporto do que no Ninho do Urubu treinando, e é verdade, né? Mas tá acostumado a voar, né, senhor? Não, tá acostumado, né? O Urubu voa, mas ainda assim, né, para qualquer um é muito pesado, claro, né? Essa sequência de jogos calendário muito pesado. É terrível, né? Mandar um abraço também aí pro Hélio Godoy Júnior com a esposa Juliana Maria Nunes lá no bairro São Gotardo, também participando conosco aqui do Esporte Atividade. Mandar um abraço aí pra Camila também com a Lauriane e a Maria Lavínia. Estão mandando um abraço para você, Martins. E também mandando um abraço aqui para todo mundo da bancada. Um abraço para Camila, sempre participando com a gente, né, Zac e Martins? E lá em Macaé, Silvério, a Luciene também está nos acompanhando lá, né? Uma amiga minha nos acompanhando lá, com o seu esposo, o Canoa, e seus filhos, lá na cidade de Macaé, no estádio do Rio de Janeiro. Tá certo, tá certo. Silvério, quando você fala dessas duas meninas, né, que é conhecida de todos nós do rádio, a gente fica, como que as crianças gostam? Tem um garoto no aeroporto, né, Manuel, ele vê todos os nossos programas e tem uma admiração grande pela gente. Eu e o Zacarias encontramos com um também de São Joaquim, né, que também ficou super feliz de conhecer a gente, fez várias perguntas para nós, entendeu? Então você vê como que o nosso telespectador mirim, né, é importante, porque as crianças notam as coisas como é. E em relação ao Silvério, ao que a gente tem a oportunidade de encontrar com as pessoas na rua, o nosso agradecimento a todos eles, aqueles que comunicam com nós aqui. Tá certo, você deu até uma assustada, né? Você começou a falar, a luz deu uma piscada, mas... Você lembra que os filmes, lembra dos filmes que não tinha recurso, como diz, efeito especial, os antigos eram assim, apagavam a luz, todo mundo no cinema ficava com medo. A gente está com efeito especial, mas eu acho que é um alerta pro Serginho, acelera, vamos falar, vamos continuar o programa. Ô, Jesus. Abraço para todo mundo que está participando conosco, tá, gente? Deixa eu mandar um abraço também especial pro pessoal que tem, né, comércio e que deixa a televisão ligada aqui no Esporte Atividade, lá na Kibig, lá o pessoal da Pão Chique também, a padaria, o pessoal tá conectado com a gente, sempre também assistindo. Então, um abraço para todos vocês aí, obrigado aí pela moral que dá pra gente e acompanhar o nosso programa. Falando rapidamente do módulo 2 do Campeonato Mineiro, a primeira decisão, né? A gente sempre fala que o objetivo principal é o acesso. Tanto o Guarani quanto o Tupinambás conseguiram, né, esse objetivo e eles estão disputando a final. O primeiro jogo em Juiz de Fora, o Guarani venceu por 1-0, um gol de pênalti do Pedrinho já na segunda etapa. E o Guarani vai para o segundo jogo com a vantagem, inclusive de perder por um gol de diferença, porque fez melhor campanha. Encaminha, então, não define, né? O Tupinambás merece todo o respeito e se provou durante toda a competição, não era um dos favoritos a classificar, não era o favorito a subir e não é o favorito para o título. Tem surpreendido até aqui, né, Martins? Mas não dá para negar que o Guarani é a melhor equipe da competição durante todo o campeonato e está com a mão na taça, Martins. Rapaz, se né, houver uma virada, aí
Mas, todo merecimento, né, ao Guarani pela campanha, mas temos que também elogiar o trabalho do Tupinambás, que não desistiu nunca, né, Silvério? É um time que teve uma queda. Quando chegou aqui para jogar contra o Nacional, a gente nem esperava que o Nacional fizesse uma grande partida, porque alguns problemas no Nacional já, mas o Nacional teve a oportunidade de dar uma goleada histórica no Tupinambás. E ele seria, da mesma forma, o time que iria disputar essa final. Por quê? Porque ele conseguiu essa classificação, mano, em cima do América Teoflotone, não perdendo em casa e fazendo uma virada sensacional nos minutos mais finais do jogo. Tá certo, Zacarias. O Guarani perde esse título ou está encaminhado? Olha, Silvério, pode até perder, porque o futebol tem uma série de surpresas que só o próprio futebol pode explicar. Agora, o Guarani, com a aproximação dessa conquista, ele vai provar definitivamente que não foi líder desse Campeonato Mineiro do módulo 2 por acaso, né? Teve um tropeço ou outro, muito natural dentro de uma competição, mas a realidade é que o Guarani se organizou desde o princípio para buscar este resultado e essa conquista e está alcançando merecidamente, diga-se de passagem. Tá certo. Mandar um abraço também para quem está participando com a gente pelo WhatsApp, o Eduardo Alexandre da Costa, lá no bairro Santa Terezinha, Juliana Aparecida de Oliveira, no centro, também ligados aqui no Esporte Atividade. Martins? Só terminando o assunto, o Guarani teve os tropeços no momento em que ele poderia tropeçar, que ninguém tirava a liderança dele. E ele retomou novamente no jogo decisivo contra o Uberaba na fase de classificação para a final, para subir principalmente o acesso. O jogo decisivo, né, o segundo jogo da final, acontece no sábado às 3 horas da tarde lá em Divinópolis, no estádio Farião. Guarani contra o Tupinambás, como a gente disse, né, o objetivo de ambos. Eles já estão felizes, né, tanto campeão quanto vice. Claro que o campeão vai ter essa conquista, né, na história, mas não tenho certeza que o vice-campeão não vai ficar chorando, não, porque o principal objetivo, que era o acesso, já foi conquistado. Então, sábado, 3 horas da tarde, o campeão do módulo 2 será conhecido. Ivan, a gente viu os jogos, a gente teve a oportunidade de ver o Guarani e o Tupinambás aqui em Muriaé, né, ambos enfrentando o Nacional aqui no Soares de Azevedo. E foram dois jogos muito diferentes, né? Porque o Guarani dominou o Nacional, venceu por 3-2 com toda a justiça. O Nacional perdeu 2 jogos em casa, contra o Guarani e contra o Ipatinga. Contra o Ipatinga, sem tirar o mérito do Ipatinga, mas foi um jogo que até a expulsão do Almir, o Ipatinga não tinha dado um chute a gol. Né? Então, assim, eles realmente não envolveram o Nacional. Já o Guarani não. O Guarani, mesmo quando o Nacional fez 1-0, eles não descansaram, eles ficaram em cima, perderam muitas chances no primeiro tempo, e aí no segundo tempo aproveitaram também dos vacilos do NAC e venceram por 3-2. O Tupinambás, o Martins, ou o Zaca, que disse, com muita propriedade, o Nacional podia fazer uma goleada histórica. Eu falei sobre a goleada. Foi 4-2, podia ser 6-7, e o juiz olha no longo gol aí do Jajá, que era um gol de placa. Enfim, o Guarani se provou desde o início da competição talvez o melhor time do campeonato. Você tem essa visão também, Ivan? São dois times totalmente diferentes, né? De qualidade, de atletas. Você vê o Guarani, é um time certo, começa no goleiro, vai até chegar no centroavante, os atacantes. Ele é um time muito certinho, com muita posse de bola. E eu acho, assim, eu que estou aqui no Nacional, vi os jogos aqui no Nacional, para mim, o time que tinha que estar na final hoje era o Uberaba. Era outro baita time que estava jogando no campeonato. Era um time muito certinho. Você pode ver contra o Nacional. Acho que foi erro do treinador também. O Thiago Cavalcante estava muito bem, segurando todas as bolas na frente ali. O treinador do Uberaba tirou o Thiago Cavalcante, acabou com os jogos. E o Tupinambás veio jogar contra a gente aqui. Não fez uma boa partida. O jogo que eu acompanhei, que achei o time deles até abaixo, né? Mas tirou muito, você vê, pegou a América lá dentro do Teoflotone, nós que acompanhamos o Teoflotone, um lugar difícil de jogar. Zaca vai lá, o Luiz Martins, o Silvério, vê como que é difícil. E conseguiram ganhar lá o time do Teoflotone. Quem sabe pode conseguir ganhar o Guarani também. Mas a dificuldade é grande, o Guarani está muito certinho, é um time muito certo. E o Nacional, desde o retorno, né, ao futebol profissional, não ganhou lá em Teoflotone, né? Jogou lá em 2015, 2016 e agora em 2018 e não conseguiu vencer. O máximo que conseguiu lá foram 2 empates e foram 3 derrotas, salvo engano, Martins. 2 coisas a ser falado, né? A primeira que a gente vê é que o Guarani tem desfalques, né? Tem jogadores que saíram machucados, o próprio Helder não joga. O Helder tem uma lesão, uma fratura no tendão de Aquiles. Tendão. Né? E aí, de repente, quem sabe, né, as coisas mudam de lugar. E o outro, quando você fala em Teoflotone, a única coisa que eu sei é que o Nacional tem que passar a levar o Jorginho.
Nem que seja para lá não perdia, né? Não. O Jorginho veio, então nós não ganhamos o jogo. Então, o Jorginho ganhava o jogo pro Nacional, o Nacional sempre venceu lá com o gol do Jorginho, e eles tinham um respeito enorme pelo Nacional. E o Nacional está precisando, né? Arrumar um talismã para nós quebrar aquela América lá, porque não dá para ficar toda a vida apanhando de América. Tá certo. E falando ainda sobre o Nacional, mas agora saindo do profissional, né? E deixa eu só fazer um adendo aqui. De novo eu tô falando do Tupinambás, que a gente venceu aqui, poderia ter sido mais. De maneira alguma é uma falta de respeito ao Baeta. Respeito muito. Eu acho que isso até prova de que eles tinham mais vontade do que a gente. Talvez se você fosse colocar no papel, o time do Nacional pode até ser superior ao Tupinambás. Mas o Tupinambás está na final, não foi convidado por ninguém fez favor para ele com todos os méritos chegou, um excelente trabalho dos jogadores, tá? Então realmente parabéns à comissão técnica, aos jogadores do Baeta. Em momento algum eu quero diminuir o Tupinambás, tá? Pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu acho que ainda mais, né, pela qualidade que ninguém conhecia muito, né, dos jogadores, era uma aposta do Ademilson no ataque, veterano, e do Gleison no gol, eram os mais conhecidos, o Catatal na lateral direita, e muitos garotos, né, pegaram muita gente do Araxá Sub-20 e muitos garotos que acabaram encaixando, então todos os méritos para o Tupinambás com o acesso e na final do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Então, agora sim, falando do Nacional nas categorias de base, Ivan, desde a semana passada o Nacional voltou com as divisões de base, e esse ano eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, e eu vi que foi uma insistência quase sua, né, para não abandonar a base, né? Eu queria que você falasse como você está sentindo um pouco mais de uma semana de trabalho desde o retorno no final de semana passado, como você está fazendo essa avaliação, os meninos que estão lá, números de garotos, não sei se vocês já estão contando, mas está dentro do que vocês já esperavam para esse início o reinício de trabalho até agora, Ivan? Primeiramente, velho, eu vou falar a verdade, foi amor e coração mesmo que eu tenho pelos atletas, principalmente pela minha cidade e pelo clube que eu visto a camisa dele. E todo acontecimento que teve no profissional foi uma coisa que me estimulou a fazer isso pelo Nacional. Porque eu vi muitas pessoas, muitos atletas que não vestiram a camisa do clube como deveria vestir. E a minha esperança é que os atletas que eu vou trabalhar com eles agora vai vestir essa camisa e honrar o escudo desse clube que é o Nacional. É um clube que merece respeito, da minha parte, da parte de todos vocês aqui, vocês sabem que a gente passa para manter aquilo ali. E eu tenho um grande sonho, e esse sonho vai ser realizado, porque tudo que eu vou fazer naquele clube eu vou fazer com amor. Não só eu, mas as pessoas que estão ali me ajudando, estão ao meu redor, os dirigentes, os diretores, vocês amigos, porque sem vocês não vamos conseguir nada. E no primeiro teste, assim, o presidente ligou para mim na quinta-feira, 5 horas da manhã, como sempre, me liga 5 horas da manhã, 5h15 da manhã. Não dorme, né? Eu não dorme. Falei, Ivan, pega a base, não tem como, nós não podemos ficar sem base. Falei, não vou te dar resposta agora. Falei, não, pega a base, eu vou colocar o seu nome lá, do Alvernac, já liguei para o Alvernac, o Silvério vai nos ajudar. Falou dessa forma comigo, lembro como foi, 5 horas da manhã. Falei, não, espera um pouco. Falei, não, já tá, daqui a pouco tá na imprensa, que já vai divulgar isso já, que ele é dessa forma, vocês trabalham com isso, sabe o que é? Quando for às 9 horas, me parece, ou abrindo o site da Rádio Mulher, vão lá, com o Silvério, lá já tinha colocado o nome da gente para trabalhar, mas hora nenhuma eu assim, pensei em abandonar o clube, pensei em deixar a base, sempre conversando com ele, vamos fazer um trabalho bacana de base, porque na nossa cidade, a gente tem muito atleta bom. Na cidade vizinha, nós temos muito atleta bom. Imagina como começa a vir atleta de fora. Hoje, cara, o Silvério tem acompanhado, o telefone dele não para, tenho certeza disso, o meu também. E assim, mas no primeiro dia, foram 229 atletas que vieram para teste, num sábado. Garotos com pouco tempo de com pouco tempo, ainda, foi né? de quinta a sábado. 229 atletas, mãe pegando um ônibus, outro pegando um voo para chegar até lugar, para o Rio, para vir para Muriaé. Então, cara, eu acho que esse trabalho hoje, que nós começamos sábado passado, eu tenho certeza que vai ser um trabalho que vai dar muito frutos na cidade, porque é um trabalho feito com amor e com muito carinho, pode ter certeza disso. Isso, as pessoas que estão do meu lado, tá meu irmão do meu lado, que eu levei para lá para me ajudar, tá o Vitor, uma pessoa nova que tem uma grande vontade de vencer na vida e de trabalhar. E estou recebendo o apoio dos amigos, das pessoas que sempre me apoiou, e por isso hoje nós já começamos a base. Passaram 229 atletas, segurei 5. Chegou um goleiro de uma pessoa de um tamanho muito bom, um atleta de 2003, um zagueiro de 2004, um meia e 2 atacantes. São jogadores diferentes. E ano passado nós disputamos o Mineiro, a gente tinha atletas já de Manaus, eles estão retornando para o clube.
São 3 atletas de Manaus, o Lucas, o Lúcio e o Everton. O Everton, um atacante, treinou até profissional, eles admiravam muito ele. E o Pitbull, que é um jogador de São Fidélis. Esses atletas estão retornando ao clube. E o Douglas, um zagueiro que é do Nacional hoje. Já faz parte do Londrina, foi pro Londrina, trabalhou com nós. Às vezes as pessoas não sabem que a base nacional já tem alguns frutos. Nós temos o Matheus, goleiro, que está no Fluminense. Nós temos o Guilherme, que está no Fluminense. São atletas que saem aqui do Nacional. São jogadores, o Douglas jogando titular lá no Londrina, na categoria sub-17. O Guilherme no Fluminense. E o Matheus, o goleiro, tá no Fluminense, só que ele operou, machucou lá, mas é atleta do clube, do Nacional, das categorias de base do ano passado. E Vitor Drummond, me parece, filho do Ricardo França, me parece que está acertando com o Flamengo também. São jogadores que estão ali no Nacional, é do Nacional. A gente fica muito feliz e espero que agora vamos dar a continuidade do trabalho, fazer o melhor ainda possível e mostrar para a nossa cidade, mostrar para as pessoas que ele que veste essa camisa, para a nossa torcida, que o Nacional vai ter uma boa base. E, Ivan, você falou, né, que de vários jogadores que passaram, nem todos foram selecionados, porque vocês estão realmente procurando, claro, né, naturalmente, como foi falado, selecionar para fazer parte do elenco, porque também o Nacional já tinha, né, uma base do ano passado que ficou parada durante o tempo, mas os atletas que já estavam fazendo parte, que muitos deles retornaram, quase todos, né, Ivan? Sim, é que você falou, acabei de falar, os jogadores, os atletas, você vê, eles gostaram tanto de estar aqui, os jogadores de fora vieram pro clube, estão tudo chegando já. Os meninos de Manaus, já comprei passagem já, Ivan, tô retornando aí pro clube, o outro falando isso. E outra coisa, o clube este ano, o clube não vai dar alojamento, por enquanto, a gente está pensando em não dar alojamento aos clubes, eles estão vindo, eles mesmos vão, os pais, entendeu, vão alugar uma casa com uma pessoa responsável para manter os atletas aqui pra gente dar para começar, depois quem sabe nós podemos ajudar esses atletas também. Tá certo. Deixar à vontade para o Luiz Martins, para o Zacarias Fernandes, para participarem também da conversa. Eu nem tenho pergunta para fazer para o Ivan, não. Eu tenho que dizer o seguinte, Ivan, você que vive o dia a dia do Nacional, né? Nós conversamos aqui tanto no ar quanto fora do ar. Eu tenho uma admiração muito grande por isso, Ivan. Porque nós da imprensa sofremos críticas também. Tá? Todos os garotão, Nacional, você falou do Nacional, aquela coisa toda. Com vocês que trabalham dia a dia, não é fácil trabalhar com futebol. Aliás, todo trabalho é árduo, né? Claro. Todo trabalho para você vencer na frente, ele não é fácil. Trabalho fácil, todo mundo faz, né? É um trabalho que tem que ter muita paciência, tem que ter muito, como diz, jogo de cintura, sabedoria para mexer. É o que você mexe com escolinha, é o que você mexe com divisão de base. A dificuldade é imensa, mas você recebe um carinho tão grande, igual você acabou de falar ali do bairro Aeroporto, das crianças. Às vezes você vai na sorveteria, cara, você vê uma criança de 4 anos, é o tio Ivan lá, te dá um abraço. Ontem eu cheguei a pegar 4 meninos quando eu entrei assim na sorveteria, é o tio Ivan, pegar do colo, abraçava na perna. Isso aí que dá vontade de você trabalhar mais e vencer na vida, entendeu? Eu sou dessa forma, às vezes eu não vejo dificuldade por isso, eu tenho muito amor naquilo que eu faço. Aí muita gente falou, você é louco pegar isso e assumir isso. Eu não sou louco não, porque eu vou sair lá na frente e vou ver a vitória minha, pode ter certeza disso. Verdade, Zacarias. Ivan, eu tenho uma informação, eu não sei se procede, que o Patrick foi jogar no futebol da Áustria. O Patrick tem vínculo com o Nacional ou não? O Patrick tem vínculo com o Nacional até 2020. Ele tem contrato com o Nacional. Todos os jogadores. Até os disputaram o Campeonato Mineiro ano passado, inclusive o Patrick está retrasado. O Patrick, do Sub-15 ao Sub-17, todos os atletas têm vínculo nacional até 2020. Bacana essa informação. Então, Ivan, funciona desde o Sub-7, né, até o Sub-17, garotos desde 7 anos até 17, de 7 a 13 anos, 7 a 12, né, é escolinha, 7 a 13 é escolinha. Depois já tem o Sub-15 e Sub-17 que passa por uma seleção, né? Um trabalho para eles serem avaliados pela comissão técnica. Pessoal da escolinha, quem quiser participar, como que faz, como que procura e os dias de treinamento. Daqui a pouco a gente fala também do 15 e do 17. Então, Silvério, no momento a gente está trabalhando. Hoje eu uso, o Nacional me deu para mim usar pelo trabalho de base do Mulher Tênis Clube, onde nós trabalhamos o futsal ali, usamos o nome do Nacional Atlético Clube. A gente tem uma escolinha ali de 4 a 13 anos. E os treinos nacional a gente vai começar a treinar só no sábado, da escolinha, só no sábado do campo. De 4 a 13 anos também, lá no Nacional. E esse valor no Nacional é R$50, a pessoa fazer inscrição para treinar lá, R$50. Aquele atleta que já fazem parte do Mulher Tênis Clube, para não pesar
para a família, a gente vai aumentar lá mais uns R$20 para fazer os 2 treinamentos, para não ficar fora também, já para manter no grupo e na equipe. E o atleta nascido no ano de 2005 e 2006, aqueles atletas que eu achar que vou avaliar eles, que tiver um suporte maior, atletas desenvolvendo mais, eu vou manter também no sub-14 nosso. Porque tem atleta hoje que ele pode colocar, ele mesmo que vai devagarzinho, vai colocando no jogo, no treinamento, ele já vai preparando para ao próximo ano. Tá certo. E as competições, Ivan? Aí falando também, né? Claro que até o Sub-13 tem competição, mas elas são mais locais. Já está definido um cronograma? Eu sei que voltou muito recente, né? Mas você já tem ideia de disputa do Sub-15 e do Sub-17? E, falando específico do Sub-17, existe uma possibilidade de jogar a Taça BH, da Taça BH acontecer de novo aqui em Muriaé? Silvério, a Taça BH está muito em cima. Mas nós não descartamos ainda. Você falar, não vamos disputar também, eu estou pecando o que eu vou falar. Quem sabe nós podemos alcançar o nosso objetivo, que é montar uma equipe bem rápido e conseguir um patrocinador que nós podemos até disputar a Taça BH ainda. Tá. Mas certo. Não tem nada descartado. Alguma competição já em vista ou ainda está muito recente, né, essa volta? Hoje o Nacional, hoje eu falo assim, nós já procuramos para montar competição. Não, competições vamos ter. Campeonato temos que disputar. Mas nós temos que saber também os nossos limites. Porque hoje eu tenho que andar com o pé no chão. Não adianta eu querer fazer, nós vamos fazer isso, fazer viagem. Tudo hoje é muito caro. O Nacional hoje não pode, nós podemos gastar um centavo que, se for tirar do clube. O clube não tem para nos passar isso hoje, porque vocês sabem, nós estamos honrando com o nosso compromisso com o profissional para depois a gente começar a trabalhar na base. Eu espero assim, 3 meses a gente vai ter uma dificuldade, mas uma dificuldade com o pé no chão. Nós vamos deixar jogar nos amistosos, fazer um jogo no Rio, igual o Botafogo querendo vir cá, o próprio Vasco. A gente vai atrás dos nossos colaboradores, não fazemos esses jogos aqui, mas competição no momento não tem nada certo não. Tá certo. A intenção, Ivan, é de que a própria escolinha do Nacional meio que sustente, entre aspas, também toda a categoria de base, seria esse mais ou menos o planejamento, para não onerar já ainda os cofres do clube, como que já está conversando isso? Silvério, se eu falar que a própria escolinha sustenta hoje, eu estou até mentindo para vocês, é muito difícil uma escolinha hoje que está começando hoje se sustentar. Porque nós temos um trabalho com roupeiro, nós vamos ter que ter um goleiro, preparador de goleiro, nós vamos ter que ter uma pessoa para trabalhar de educação física, a gente tem que chamar, entendeu? Nós vamos ter que chamar um massagista, a gente quer fazer um trabalho bem profissional mesmo, a gente tem um time profissional, um preparador físico bom, e para hoje a gente manter só com a escolinha é difícil. A gente tem que arrumar na base de 100 alunos para manter, porque também essas pessoas que trabalham com a gente, o Felipe é um preparador de goleiro, foi do profissional, vai voltar para a base. O Luiz vai trabalhar comigo de novo. Essas pessoas também nos ajudam. Vão cobrar um valor, não o valor que está no profissional, vão abaixar bem o trabalho deles. E nós vamos tentar manter dessa forma. E eu tenho certeza também, pela minha amizade, pelo meu conhecimento, vamos ter que colocar uns colaboradores lá para nos ajudar. Tá certo, Ivan. Nessas 2 semanas de teste, né? Uma semana, um pouco mais de uma semana de teste, você já falou que foram selecionados alguns jogadores. Quem quiser, ainda tem a oportunidade de ir lá para fazer essa avaliação, falando específico do Sub-15 e Sub-17, garotos entre 14 e 17 anos, que às vezes estão assistindo um programa, o pai está assistindo um programa e falou, eu não fiquei sabendo por algum motivo, eu estava fora. Tem ainda a oportunidade de serem avaliados? Como que está funcionando isso? Então, Silvério, é uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui. O atleta, para ele fazer essa avaliação, eu queria que ele fosse indicado por alguma pessoa que já viu ele jogar. Porque a gente abrir sessão, aparece todo tipo de jogador. Aí o seu trabalho não vai dar continuidade, que é trabalho que eu tenho que colocar agora. Agora mudou tudo, né? Eu tenho que dar continuidade ao trabalho, mudar os treinos, que agora é tudo diferente. Né? Porque se eu recomeçar lá atrás, chegar lá um atleta que não sabe chutar uma bola, não sabe fazer uma finalização, não sabe fazer o trabalho com o preparador físico, não sabe fazer o treinamento com o goleiro, o nosso trabalho não vai evoluir. Esse atleta, sim, ele vem para a escolinha, mas como nós não temos uma escolinha, só tem até 13 anos, fica difícil para a gente manter esse atleta lá. Tá certo. Ô, Ivan, até para responder, o Flávio a gente já comentou isso, né? Até para a gente finalizando aqui, sobre a Taça BH. E é o grande interesse de muita gente, sabe que já passaram nos 2 anos que teve Taça BH aqui, passaram Flamengo, São Paulo, Corinthians e Vasco da Gama, fora os que vieram para a segunda fase, Atlético Paranaense, outras equipes, Ponte Preta. Taça BH esse ano ainda não está descartada, mas ainda existe essa possibilidade. Tem uma possibilidade de a Taça BH acontecer aqui, mesmo se o Nacional não disputar? Por exemplo, às vezes o Nacional não vai colocar o time, mas Muriaé ser uma das sedes, você sabe se existe essa possibilidade? Explicar mais ou menos para o nossa pessoa que está nos assistindo. Para nós mantermos nossa Taça BH aqui, a gente gasta mais ou menos R$35 mil. A primeira fase.
É um dinheiro, igual eu acabei de falar, a gente tem que tirar do clube para manter aqui. Hospedagem, alimentação dos atletas, a arbitragem, isso tudo, o clube que arca com isso aí. E o Nacional hoje não tem condições de fazer isso, é o que eu estou falando. Quem sabe, algumas pessoas se interessaram, ajudar o clube, o empresário, fazer a Taça BH lá, por que não? Aonde a gente pensa. E todos os clubes, Flamengo quer jogar aqui, Fluminense quer jogar aqui, São Paulo, Palmeiras, todos os times grandes pedem para mandar os jogos aqui, para vir aqui na primeira fase. Sede, né? Com certeza. Isso aqui é uma sede onde eles gostaram e foram bem recebidos aqui, é verdade, Ferei. Se a gente tem um estádio, apresenta aquilo ali para eles, nem acreditam. Essa semana veio um empresário de Saquarema, ele veio para Muré para olhar o nosso estado, ele está com a vontade de nos ajudar, mas aquele cara que eu até gostei, que não chegou prometendo nada. Ele veio aqui para ver como que é o Nacional, chegou aqui, ele assustou. Falou, eu vi uma coisa que é outra totalmente diferente. Isso aqui não pode ficar como que está, não. O que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. E tirou foto do alojamento, tirou foto da cozinha, tirou foto dos campos de treinamento, do campo profissional. Ele falou, um time desse aqui tem que ter base boa e um time profissional muito bom. Um empresário que veio de outra cidade para nos visitar, surpreendeu quando ele chegou aqui. É isso, né? E a gente tem uma estrutura muito grande, não só do próprio Nacional, mas as equipes que vêm, por exemplo, pode ficar alojado no Sesc, né? Que é em frente ao estádio, não precisa ter longo deslocamento. Vamos ver, tomara que consiga, né? Consigamos esses apoios, porque contar as histórias, né? Vinícius Júnior jogou aqui, é um jogador que já está negociado com o Real Madrid, e tantos outros, o Lincoln que já está no profissional. Então, realmente, mas a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos, digamos assim. Mandar um abraço aí também, últimos recados do Fernando Chapocão no bairro da Barra, Roberto Carlos no bairro Santa Terezinha, mandando um abraço para a esposa Joana, para Raquel, para a filha dele Raquel, para Maria Antônia e para o filho João Carlos, perguntando para Luiz Martins que com essa formação o Flamengo pode ir mais em frente, muito rapidamente, hein, Martins? Essa formação no Flamengo, tá certa? Tem que mudar? Como que... Quem é o rapaz? O Roberto Carlos, lá no Santa Terezinha. Roberto Carlos, o Flamengo, mesmo que mude alguma coisa, é os mesmos que estavam jogando antes, voltam. Ontem voltou o Everton Ribeiro pro time. Exatamente, então não tem. É essa formação mesmo e acertar, né? O que faz falta ao Flamengo, entrosamento de um time que tem um conjunto bom, porque tem um plantel bom. É o que nós estamos no Nacional. Tem um plantel, mas não conseguiu ser um time, né? É isso. O Abdon do bairro Santo Antônio mandando um abraço para a bancada e também para o Ivan. Obrigado. O Adriano na Prainha mandando um abraço para a bancada. Pediu para falar do Vasco na Libertadores. Zacarias, 30 segundos para Vasco e Cruzeiro, o jogo que acontece na quarta-feira em São Januário. O Vasco só a vitória interessa, porque mesmo um empate, o Vasco teria que na última rodada torcer contra o Cruzeiro, ele vencer a partida, o Vasco vencer sua partida, torcer para o Cruzeiro perder e tirar um saldo de 10. Então não vai acontecer, né? Sejamos sinceros. Vasco contra Cruzeiro, o Vasco consegue vencer São Januário? Do moço? Pro Adriano, lá no bairro da Prainha. Lá Adriano, no bairro da Barra. Adriano, provavelmente, né, um abraço aí ao pessoal da Prainha, né? A nossa colega de trabalho aqui, a Alessandra, com os familiares dela lá também nos acompanhando, a dona Aparecida e toda a família lá. Olha, Adriano, eu vou ser sincero para você. O jogo do Cruzeiro é um jogo extremamente decisivo para o Vasco. Ou seja, o Vasco está entre a cruz e a espada. Se ganhar, respira. Se perder, já era. Acabou. Não adianta pensar que ainda tem mais um jogo ali, que 3. tem mais um jogo lá, que matematicamente acabou. Até empatar praticamente já está fora. Até o empate é ruim para o Vasco. Portanto, o Vasco vai jogar diante de um adversário que tem uma qualidade muito boa, principalmente se escalar o seu time principal, que vai acontecer, é claro, e aí o Vasco está decididamente entre a cruz e a espada. Tá certo, o Cruzeiro que inclusive entrou com time em reservas contra o Internacional, né, para poder se poupar para esse jogo contra o Vasco da Gama, quarta-feira, 9h45 da noite pela Libertadores. A gente vai chegando ao final do nosso programa, rapidamente para o nosso sorteio. Ô Ivan, queria agradecer novamente, né, a sua presença aqui, pode contar conosco aí para precisar de divulgação, estamos sempre à disposição e parabéns pelo trabalho. Velho, eu que agradeço você, o Zaco, Luiz Martins, você, obrigado, por ter sempre ao nosso lado, sempre nos apoiando. E eu vou mandar um abração agora para uma pessoa que sofreu muito esse ano pelo Nacional, é o seu Geraldo do bairro Planalto. O seu Geraldo, é uma pessoa fantástica, quer ver o Nacional na primeira divisão, ele sofre. Seu Geraldo, mas pode ter certeza, continua com a sua fé e que Deus vai nos abençoar, você vai ver o Nacional na primeira divisão ainda.
Tá certo, se Deus quiser. Vamos ao sorteio aqui, pedir ajuda também do Ivan, começando com um par de ingressos para o Cine Veredas. Zacarias Fernandes, a programação do Cine Veredas, que até quarta-feira tem o filme Pedro Coelho às 5h50 da tarde, Os Farofeiros às 7h30 da noite e Um Lugar Silencioso às 9h30. É a programação do Cine Veredas, Zaca, o número de 1 a 152. 30. Número 30, vamos lá para o número 30, quem vai levar o par de ingressos para o Cine Veredas é o José dos Reis, do bairro da Barra. José dos Reis, do bairro da Barra, vai levar então o par de ingressos para o Cine Veredas. O José dos Reis passar lá na Veredas Kids a partir dessa terça-feira pela manhã, se identificar e então retirar o seu par de ingressos. Pedir ajuda aí também para o Luiz Martins, quem vai levar o almoço Marmitex da Cozinha do Nery, a Cozinha do Nery que atende pelo telefone 98809-3242, 98809-3242, você liga, faz o seu pedido lá para o Nery, né? Ele vai entregar na sua casa, enfim, no endereço que você escolher. Martins, o número de 1 a 152. Olha, 152? 1 a 152. Vou fazer uma homenagem à camisa que o Ivan veio com ela. 90, né? 90 anos do Nacional, a camisa comemorativa do NAC, feita especialmente nessa temporada, é a Tatiane Souza Silveira, do bairro da Barra. Tatiane Souza Silveira, do bairro da Barra, vai levar então o almoço Marmitex da Cozinha do Nery. Tatiane, liga então no número 98809-3242, se identifique e peça para o que o Nery vai levar até a sua residência ou o endereço que você escolher, um almoço Marmitex. Pedir ajuda também do Ivan. Ivan, número de 1 a 152, quem vai levar um carimbo do Rei dos Carimbos que fica no Mar Center Shopping, na sobreloja, procurar o Tiago ou a Poliana, 1 a 152, Ivan, por gentileza. Número 9. Número 9 é o Jardel Rosa Cândido, do bairro da Barra. Jardel Rosa Cândido, do bairro da Barra, vai levar então um carimbo, passar lá no Mar Center Shopping, tá no quiosque que fica na sobreloja, procurar a Poliana ou o Tiago. Zacarias Fernandes, quem vai levar uma ducha completa do Lavador do Saulinho no centro da cidade, muita qualidade e eficiência no serviço, é ali no centro, naquela rua entre o do Festas e o cartório do Binha, no centro da cidade. Zaca, 1 a 152, quem vai levar uma ducha totalmente grátis? O telefone do Nery, 32 com 42, 74. 74, ainda bem que você fez a conta, senão ia complicar. 74 é a Letícia Rodrigues Meirelles, do bairro Aeroporto. Letícia Rodrigues Meirelles, do bairro Aeroporto, vai levar então a ducha do Lavador do Saulinho, passar lá no Lavador do Saulinho, que você vai então poder então pegar essa ducha grátis. Então a gente vai terminando o nosso programa de hoje, lembrando que amanhã tem troca de figurinha lá na banca do Binha e a gente marca um novo encontro aqui no Esporte Atividade na próxima segunda, se assim Deus permitir. Até lá!